Fã de esporte, está começando o Bate-Bola Debate. No cardápio tem o quê, ó? Tem Flamengo, Palmeiras, Grêmio. São os melhores do país nos últimos 5 anos. Você concorda com isso? É o que diz o ranking da CBF. Flamengo vai com a molecada no Carioca. Basta isso para conquistar o título? Já é favorito? Tem derby nesse meio de semana, hein? Ele define muita coisa pro Corinthians? Se perder o derby, o Mancini fica a perigo? Mas já, hein? Mal começou a temporada. E tem ainda os professores, hein? Ariel Rolando Santos, Ramires pintando no Internacional, Renato permanece no Grêmio e Cuca vai chegar no Atlético Mineiro? Quem se deu melhor aí nessa história, hein? Qual clube se deu melhor com suas escolhas? Tá começando o Bate-Bola Debate, participe com a gente, hashtag BBDebate de casa. Tudo isso, esse ranking da CBF vai dar um quiprocó danado. Essas escolhas sempre são polêmicas, mesmo com critério, pontuação, tudo esclarecido. A gente não concorda com muita coisa, geralmente. E esse que é o grande barato do futebol. A gente vai debater tudo isso daqui a pouquinho no Bate-Bola Debate, que tá só começando, hein? Segura aí que é rápido, a gente volta já. Tem essa enquete aí, ó, sobre o ranking dos clubes, ó. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Grêmio em terceiro. Qual dos três foi mais dominante nas últimas 5 temporadas? Você acha que foi o Fla? Você acha que foi o Grêmio? Você acha que foi o Palmeiras? É a tua forma aí de participar também votando nesta polêmica, neste polêmico ranking da CBF. Votaremos já já. De volta com gols, sim, estaduais e Copa do Nordeste. Vamos para o sul do país, vamos lá para Porto Alegre. O Internacional venceu, hein? Com a equipe que disputou, base da equipe que disputou a última Copa São Paulo. E o gol foi dele, hein? Eis que surge um novo Pato no Internacional. Dessa vez o Guilherme Pato. E o apelido é justamente porque quando ele era pequeno, jogava bem e o Alexandre Pato estava brilhando. Aquela fase, lembra? Faz um esforcinho que você lembra. O Pato estava brilhando. Aí, o que aconteceu? É o Pato. Pronto, aí, ó. Espero que a carreira dele seja melhor que a do Alexandre Pato. ABC e Ceará, Copa do Nordeste. O ABC abriu o placar com o Alisson, jogando em casa. No rebote do goleiro, só concluiu para a rede. E aí veio o empate aos 33 minutos. O empate do Ceará com o Saulo Mineiro. 1-1 é só o comecinho da Copa do Nordeste que você acompanha nos canais Disney, hein? Meu goleiro, quase deu pra você. Essa o Celso Zelt pegaria. Aliás, daqui a pouco o Celso Zelt vai estar com a gente, todo o nosso elenco aqui para bater um papo, para conversar sobre o ranking da CBF. Nas últimas 5 temporadas tem o Flamengo na liderança, o Palmeiras em segundo, o Grêmio em terceiro. Você concorda com isso? A gente vai falar de outras posições também, hein? Times aí importantes despencando, Corinthians, São Paulo. E a gente vai falar da maratona também do Flamengo, começando com a molecada no campeonato estadual. Intervalo rápido e a gente volta já já. É agora, meu amigo. Prepare-se, porque vem ranking, vem clube, um na frente do outro, outro que fez isso, mas não tá lá em cima, outro que fez aquilo, devia estar lá embaixo. E aí começa aquela polêmica danada. Eu vou, claro, evidentemente, daqui a pouco mostrar os critérios, mas eu sei que no fundo os critérios em alguns momentos de pouco adiantam, né? Porque é brincadeira, rapaz. Todo mundo vai ter um contraponto aqui para essas posições. E vamos ver aqui o nosso ranking de comentaristas. Atenção, temos aí o professor Celso Zelt, temos Oswaldo Pascoal, Ivana Negrão e o Fábio Sormani, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem de ranking, tá? Eu não falei quem é primeiro, quem é segundo, só fui na ordem de cima ali para baixo. Certo? Muito bem. Vocês estão preparados para o ranking? Só digam aí, sim ou não? Sim ou não? Sim! Sim! Tá parecendo aquele programa do Silvio... Tá parecendo o programa do Silvio Santos. Você troca uma bicicleta por uma geladeira, aí o cara grita sim. Aí quer trocar o Flamengo pelo Palmeiras? Opa! Aí já começa a discussão. O professor já começou. Você troca o Flamengo pelo Palmeiras? Já começou a bronca aí. Depois segura aí, hein, professor? Atenção, atenção. Vamos ao ranking. Os primeiros colocados. Depois eu vou mostrar os critérios. Vamos lá. O Flamengo está em primeiro
O Palmeiras em segundo, Grêmio em terceiro, Internacional em quarto. Olha o Atlético Paranaense, hein? Em quinto. Justiça, hein? Opa, vamos falar disso. Santos em sexto. Rapaz, o Santos está em sexto. Flamengo é Com injusto? todas as dificuldades. Não sei, vamos falar sobre isso? Não sei, Corinthians em do sétimo. Atlético justo, ele quis dar a entender que os outros não são, é isso? Só queria entender, foi só uma pergunta. Perguntar não ofende. Só me chamou a atenção a justiça pro Atlético Paranaense. Começou. Deixa o William dar o ranking, depois a gente começa a brigar. Eu falei que ia dar problema. Olha lá. São Porque ele Paulo, nunca calma é aí. colocado no hall. Calma aí, deixa eu terminar o ranking aqui. Já começou, é assim que eu gosto. Oitavo São Paulo, nono Atlético Mineiro. O Cruzeiro tá entre os 10 ainda, meu amigo. Deixa eu te explicar uma coisa, fã de esportes. O que a CBF está considerando aí? As 5 últimas temporadas, tá bom? As 5 últimas em pontuação. Aí na parte de baixo, aí você ainda tem o Bahia, 11º. Segura aí a emoção, Ivana. Fluminense em 12º, olha os cariocas aí, ó. Botafogo em 13º, Ceará em 14º e a Chapecoense, que acabou de voltar à elite, na frente do Vasco, que acabou de ser rebaixado, é o 16º. Tá na frente do Vasco. Tá na frente do Vasco a Chapecoense. Veja só a situação do Vasco, tá? Agora, atenção para alguns dos critérios. O ranking considera a participação do clube em competições realizadas nos últimos 5 anos, conforme eu disse. Isso é importante de levar em consideração, tá? Para cada um dos 5 anos do período considerado, do mais recente ao mais distante, são atribuídos pesos a serem convertidos sobre cada pontuação, ou seja, os títulos recentes, eles são mais pesados que os títulos antigos nessa comparação dos 5 anos. Trocando em miúdos, o título de 2020, ele tem um peso maior do que o título de 2019, que tem maior que o de 2018 e assim por consequência. A pontuação máxima de cada série, A, B, C e D, representa o dobro da pontuação da série inferior. Perfeito? Então, quem está na série A tem um peso, série B outro peso, série C outro peso e assim vai. E a menor pontuação de uma série é sempre superior à atribuída ao campeão da série imediatamente inferior, tá? Ou seja, o 20º da série A, ele teria uma pontuação maior que o primeiro da série B, para seguir essa ordem. E é bom, e aí é fundamental o pessoal saber disso. cbf.com.br, tá lá o site para o pessoal entrar, dar uma olhadinha e tal, quem tiver dúvida. É importantíssimo saber, importantíssimo, só são computadas as seguintes competições: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. São competições da CBF. Não entra aí Libertadores, não entra aí Sul-Americana, não entram os estaduais. É só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, certo? Dito isso, e com o regulamento, a tabela aqui em mãos para qualquer problema, qualquer dúvida, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui, documentação prontinha. Eu pergunto, professor Celso Zelt, já que você foi questionado sobre justiça, tá justo aí para você? Olha, William, em termos, é preciso esclarecer e sempre reforçar. Primeiro, isso não tem nada a ver com ranking histórico. Não adianta ser professor Santos do Pelé ou Botafogo do Garrincha. Esquece isso. Segundo, como disse o William, competições nacionais da CBF. Então, de cara, já não tem as Libertadores recentes de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Ou Grêmio, Flamengo e Palmeiras pela ordem. Terceiro, isso é uma fotografia dos últimos 5 anos. 5 campeonatos. Inclusive o peso, você multiplica o número de pontos, o título desse ano você multiplica por 5, o título do ano passado você multiplica por 4, e aí vai 3, 2, 1 até 2016. O que eu não concordo. Eu acho que título é igual para todo mundo, e tem que ter o mesmo valor para todo mundo. Mas título é que nem automóvel. Ué, Título é título. Título é título. Título é ganhou dentro do campo, ué. Título é que nem automóvel. Automóvel é uma coisa. Título é que nem automóvel. Título é título. Posso falar, não? Posso fazer minha comparação do título com automóvel? Posso fazer? Peraí, vai lá, professor, completa aí. Título é que nem automóvel. Alguns têm 2, outros têm 3. Eu prefiro ter o do ano. Então, a gente pode criticar qualquer coisa nesse ranking. Por exemplo, eu acho que se são competições oficiais da CBF,
tinha que ter a Supercopa do Brasil, que o Flamengo ganhou. Aí, se você tem 800 pontos para o brasileiro, 600 para a Copa do Brasil, pelo menos 400 para a Supercopa do Brasil, que é o valor da Série B. Então, essa é uma observação que eu faço. Agora, olhando assim, grosso modo, vai ter sempre discussão em cima dos números. Agora, pelo que eu vejo, ele reflete sim a realidade dos últimos 5 anos. Palmeiras e Flamengo brigando pela ponta, Grêmio comendo pelas bordas e uma grande ascensão do Atlético Paranaense para cima de muito grandão do Clube dos 13. Pascoal foi o primeiro a se manifestar. Já chego em você, Sormani. A Ivana tá só. Ó, a Ivana é um perigo, porque ela fica só ouvindo, aí ela fica matutando, aí ela fica pegando um pontinho solta de cada um para depois ir para cima. Fala aí, Pascoal. Não, eu só quero dizer que o que eu discordo para mim, título é título. Ganhou dentro de campo, ele tem que ter a mesma valoração. Você tem que valorar o título da mesma forma que o título de 20 vale tanto quanto o título de 18. Eu não acho que tem que... Esses pesos é que me perturbam. Mas o mais atual é o que vale mais. Eu acho que não. Porque o de 18 vale para mim, são os últimos 5 anos, vale tanto quanto o do 2020. É que a proposta é de um ranking dinâmico, né? Ele aposta nesse dinamismo. Ele quer se aproximar o mais possível do que é a realidade do futebol hoje. Eu insisto, ele não é um ranking histórico, ele é uma fotografia, ele é um retrato. Como retrato, eu acho que ele está muito bem pintado, se for um retrato pintado. Professor, eu só discordo disso. Porque eu acho que todos os títulos têm que ter o mesmo valor. Ganhou o brasileiro, é brasileiro. Ganhou Copa do Brasil, Copa do Brasil. Porque senão abre realmente uma perspectiva diferente. Então o que eu conquistei em 21 vale mais do que o Flamengo. Ele conquistou em 19 e 20. Então claro que ele tem que ter uma diferença porque ele ganhou 2 títulos seguidos. Mas multiplica por 600, por 800... Ainda tem decisão da Copa do Brasil e foram computados o valor do segundo lugar para os dois, o valor do primeiro lugar vai ser acrescido depois da realização do campeonato. E, como disse o professor, e depois a disputa do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Esse aí não tem nenhum valor? Tem nenhum valor? Pro vice disso eu não daria. Pro vice eu não daria, porque a pontuação do vice já está ou como campeão brasileiro de Copa do Brasil. Mas há uma disputa aí. Então é um pichulé pro Flamengo. Agora eu até entendo, Pascoal, porque não é um ranking histórico. Do ponto de vista histórico... Professor, deixa só mais 2 coisas. Copa Verde, ela é feita pela CBF? Tá aqui? Sim, não. A Copa do Nordeste é feita pela CBF? Exato. Cadê a Copa do Nordeste? Quem foi campeão da Copa do Nordeste? Onde é que está aqui? Não estou vendo o valor do Ceará. Não estou vendo o valor dado por Fortaleza. Não estou enxergando nos 2 últimos anos aqui a Copa do Nordeste. Se a CBF faz, ela deve colocar um valor para eles também. É que aí eu acho que a CBF está considerando todos os campeonatos que, em tese, todos podem disputar. Exatamente, o Grêmio, por exemplo, não pode disputar a Copa do Nordeste. Porque senão o Ceará, as equipes do Nordeste teriam uma competição a mais, teriam uma vantagem aí. Isso é fato. E a desvantagem de quem não joga a Copa do Nordeste, né? Porque, em tese, todos esses podem jogar a Série A, B, C e D, embora não queiram, todo mundo quer jogar A, e todos, em tese, podem jogar a Copa do Brasil. Então, o critério geográfico, acho que pega um pouquinho. Agora, essa intenção do ranking móvel, como é que ele chama aí? Até esqueci o nome. Dinâmico. Eu acho que é para dar uma noção de que, por exemplo, aí ainda está o Palmeiras campeão de 2016. Sim. Aquele time já não existe mais. Esse é o ponto. Não tem mais nada daquele time. Então eu acho que é essa coisa de se aproximar. Mas ganhou o título, Celso. Sim, mas o título foi ganho. Mas num ranking histórico, Pascoal, você dá esse peso. Esse ranking não é histórico. Esse ranking quer analisar como os times estão nos últimos 5 anos. Aí vai diluindo mesmo, vai ficando longe. Tanto que 2016 nem aparecerá mais no ranking seguinte. Como 15 já não está nesse. Pela conta do Pascoal aí, rapidinho, Pascoal, pela tua conta então, o Palmeiras seria líder desse ranking. Esse ranking está injusto. Porque se for peso igual para cada título, 2016, 2018... Isso aí é outro ranking. Aí me parece que o Palmeiras lidera. Então você acha que o ranking está injusto? Teria que ser Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo?
Eu acho que é o seguinte, você ganhou o título, ele tem um valor. Não importa o valor já está estipulado, você já tem uma cota, que é a cota dos últimos 5 anos. Essa é a cota estipulada. Se você pegar em 20 anos, você vai ter outro número aqui para a gente estipular. Se você pegar em 10 anos, você vai ter um outro valor a ser estipulado. Então você já tem uma cota. A cota é dos últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos, esse valor tem que ser dado pontualmente para todo mundo. Se você ficar a cada ano dando mais 600, mais 6 mil, mais 5 mil, mais não sei quanto, aí você acaba supervalorizando o título atual. E o título de 4 anos não vale quase nada. É essa a minha ponderação. A minha ponderação é essa. Você já tem um valor global, que são dos 5 anos. E ainda em cima dos 5 anos você maximiza isso dando mais 6 mil, 5 mil, sei lá quantos pontos para cada um que ganhar uma competição da CBF. E mesmo sendo competição regional, como o professor e a Ivana disseram, eu acho que isso aí tem que ser colocado. A Copa do Nordeste, a Copa Verde, a Supercopa tem que ser colocada, porque são feitos pela CBF. É só a minha impressão. Eu aceito discussões. O ranking é de 2000 para 2021, né? Que é reflexo do 2021-2020. É um ranking anual para saber qual é a situação dos clubes no momento, mas pega os resultados dos últimos 5 anos. Por quê? Porque ninguém chega ao resultado de um ano em um ano só, é um trabalho, né? São temporadas, apesar do futebol no Brasil ser muito efêmero em muitos sentidos, mas não deveria ser assim. Então o ranking, ele é dinâmico, ele mostra o reflexo hoje. Então, por isso esses pesos diferentes. Eu, diferentemente do Pascoal, eu acho que está correto, porque você tem que montar um ranking, você tem que saber como é que está a situação do time nesse momento em relação aos adversários. Qual é o ranking? Qual é o melhor hoje? O Flamengo é o melhor porque ele conquistou os 2 últimos campeonatos brasileiros. O Palmeiras vem bem, sim, porque vem pontuando bem nos campeonatos brasileiros, conquistou títulos nos últimos, mas é diferente, como o professor colocou, o campeão brasileiro de 2016 para o de 18 e para o de 2020, sabe? Até porque o Palmeiras teve condições iguais do Flamengo de disputar o título. Acontece que chegou na reta final disputando 3. É óbvio que teve que fazer escolhas. Então, no ranking nacional, ele ficou um pouco atrás, apesar de que está na final da Copa do Brasil. Mas mesmo que ganhe, a pontuação não vai chegar à pontuação do Palmeiras. Nem Grêmio e nem Palmeiras vão chegar à pontuação do Flamengo. Então, o ranking, ele é do ano. Ele é do ano, que leva em conta, sim, resultados dos últimos 5 anos. Por isso, a diferenciação de pesos nas conquistas. Mas os títulos, eles permanecem. Estejam dentro desse prazo de 5 anos ou anteriores. Eles valem do mesmo jeito. Os títulos são equivalentes. É campeão uma vez, é campeão 2 vezes, é igual. A diferença é para o ranking, porque aí é outra medição. Mas você já tem a valoração, você já tem, Ivana, que são os últimos 5 anos. Se você ainda dá mais 6 mil pontos a cada ano que passa, você vai supervalorizar quem está campeão na atual. Você acaba dando ao campeão atual uma supervaloração. Aí, Pascoal. Esse é o ponto. Aí você só vai ter... Aí é só a minha avaliação. Eu acho que todos de 2016 para cá deveriam ser valorados da mesma forma. É só o que eu penso. Mas aí você faz e dentro da lógica do Pascoal, talvez, Pascoal... Então, dentro de cada ano, dentro dos últimos 5 anos. Talvez diminuir. Não faz 5, faz 3 com o peso igual para todos os títulos. Porque em 3 anos você tem uma mudança menos brusca do que se você abre 5. Então pega 3 anos, eu concordaria com o Pascoal se fossem 3 anos sem mexer na valoração, dando o mesmo peso para todos os títulos. Acho que aí faz sentido. Com 5, entendo essa intenção de fazer o 5-4-3-2-1.
Mas tô gostando da ideia do Pascoal para 3 anos, hein, Pascoal? Vamos fechar 3? Vocês estão começando a concordar, hein? Vocês estão A fotografia, concordar. a fotografia não Sormani. fica mais legal? A fotografia, pensa no seu time. gosta Nos de- últimos Filha 3 não anos, o gosta seu disso. time não é. Filha não gosta disso. Vocês Ah, estão começando a concordar. Já tá, vou mudar o rumo dessa conversa. Cadê o Sormani? Seu que time tá não quieto é- aí? O seu time não é muito mais parecido com o dos últimos 3 anos do que dos últimos 5? Isso, pode Sim, ser, sim. pode Não, ser uma alternativa. quanto mais perto, Não, mais acho o que é uma retrato do saída. momento. Eu e o Pascoal já fechamos uma alternativa aqui. Ah, então não quero mais vocês. Quero o E Sormani. manda a Vai, Supercopa Sormani. do Brasil também. Ah, não quero mais vocês, não. Vai, Sormani, É, fala aí. polemiquinho, Você polemiquinho. te cortou, você ficou quieto, agora você fala aí que os caras estão concordando, Sormani. Não, eu tô ouvindo aí a explanação dos companheiros. Primeiro, para dizer pro Celso que se ele tiver uma BMW desse ano, eu tiver 2, uma do ano passado, do ano retrasado, meu patrimônio é maior que o seu, tá? Outra Se coisa, rodar pra concordo, mim, eu tá acho bom, Sormani. Não precisa nem ser BMW. Brasília meio velha tá valendo. eu só queria dizer o seguinte: o cenário está estabelecido aí, em 5 anos. Seria, em 5 anos, talvez em 3 anos, como o Pascoal falou, fosse mais justo. Mas em 5 anos, os jogadores estão em ação. Não é que você pegou, por exemplo, estou comparando times de agora com os times da época do Ademir da Guia e do Zico. Não. Os jogadores estão em ação. A maior parte desses atletas, em 5 anos, eles estão em ação. Se o Flamengo mexeu no time, se o Palmeiras mexeu, se o Grêmio Internacional mexeu, não importa. Os atletas estão aí. Então, eu acho que você tem que levar em consideração isso. Os atletas estão em atividade? Estão. Então, eu acho que 5 anos. Então eu acho pega que 10. 5 anos. Então pega 10. Se o critério é esse, Não, pega 10, pode 15 ser. anos. E todos têm que ter o Se o mesmo critério peso. é atleta, Todos têm que ter o mesmo peso. O título conquistado em 2019 tem que ter o mesmo valor do título conquistado em 2020. E o mesmo valor do título em isso aí é ranking 2018. histórico, ô Sormani. Gente, mas Isso aí é não ranking o histórico. peso, Para efeito de a ranking situação móvel, do não. clube. É ranking. É aquilo que o do Pascoal momento falou. dos clubes. É aquilo que o Pascoal Fala, falou. Sormani. Eu concordo com ele. Você tem já um cenário delimitado. Cenário é um período de tempo de 5 anos para cá. Você não está fazendo confrontação com 20, 30, 40 anos. Não, são 5 anos. Então eles têm que ter o mesmo peso. O mesmo peso. E não é histórico. Não é histórico. Porque se você for levar em consideração, o Santos tem 8 títulos brasileiros e aparece aí em 6º lugar. Sexto lugar. Então não é histórico. Ele é atual. Atualmente o Santos não ganha nada. Então ele aparece na 6ª colocação. Então o que eu não concordo, e eu faço coro aí com a observação do Pascoal, eu acho que esses títulos têm que ter o mesmo peso. Todos eles. Todos eles têm que ter o mesmo peso. Mesmo peso. Porque o cenário você já tem. Você entendeu? São 5 anos para cá. Se você estivesse comparando tudo, você pega times que ganharam a maioria dos seus títulos na década de 1960, hoje já não são mais grandes conquistadores. Ganham menos. Então não é justo que nesse momento, para retratar o momento, eles sejam considerados tão vencedores quanto os que estão vencendo nesse momento. Aí é o que o Celso falou. Não é um ranking histórico. Entendeu? Não é um ranking histórico. Isso eu compreendo. Mas, embora não seja um ranking histórico, eu acho que o peso dos títulos desses últimos 5 anos deveria ser o mesmo. E se isso acontecesse, por exemplo, nos últimos 5 anos, o Flamengo tem 2 brasileiros, o Palmeiras tem 2 brasileiros, o Palmeiras... Aí que tá. Vamos levar em consideração a Supercopa do Brasil? Só tem 2 times disputando. Ah, mas só disputa porque ganhou outro. Sim, mas ok. Mas é uma outra competição. Então não pode colocar também. Mas se não vai colocar a Copa Verde, se não vai colocar... É uma outra competição. Então você não pode colocar também. Então você só pode colocar Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 2 brasileiros, o Flamengo tem 2 brasileiros. E o Palmeiras pode ganhar agora uma Copa do Brasil.
E se ganhar, ele vai ficar atrás do Flamengo? Exatamente por conta desses pontos recentes. O Flamengo é bicampeão brasileiro. Isso tem um peso de acordo com esses critérios. São critérios. Eu discordo, mas de qualquer maneira, eu acho que o universo está muito bem representado do que vem acontecendo atualmente. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, e tem o Cruzeiro também, gente. Tem 2 Copas do Brasil e está na Série B. Mas nesses últimos 5 anos, ele conquistou 2 Copas do Brasil. William. Por isso que ele caiu, né? Ele caiu para 10º. Ele está no residual. Exato. O Cruzeiro está vivendo do residual aqui. Porque de 5 anos, esse ele não jogou, o outro ele caiu. Ele está vivendo do residual dos 3 anteriores. O título tem um valor. Ele ainda está com valor aí, esse título. E é um ranking, interessante, porque é um ranking dinâmico. O interessante é exatamente isso. É você fazer uma espécie de competição dos times para eles buscarem estar se superando ano a ano. É uma competição, vamos dizer assim, não que isso tenha essa relevância, não estou dizendo que as equipes se importem com isso dessa forma, mas é uma forma de competição paralela, digamos assim, porque você premia quem está atualmente conquistando os títulos, mas você não desmerece quem já conquistou os títulos nessa janela de 5 anos, não há um desmerecimento, e há também a relevância daqueles que não conseguem chegar ao título. Que a gente fala tanto, né, de campanha, do que apresenta em campo e dos resultados, não necessariamente o título. Por exemplo, o Internacional em 4º lugar. O Inter não ganha um título nacional há 10 anos, se eu não me engano, não sei se está certo esse número, mas é por aí. Não, 41. O Internacional não ganha. O brasileiro, né? Ganhou Copa do Brasil. Copa do Brasil no meio do caminho. Tá. Chegou na final e foi vice recentemente também. A 4ª colocação. Por quê? Porque ele fez um excelente campeonato em 2020. Chegou a disputar o título até a última rodada com o Flamengo. Ele está sendo premiado por isso, entre aspas. Ele está sendo contemplado com a pontuação. O próprio Santos, né, Ivana? O próprio Santos. O próprio Santos. O Santos não tem títulos nacionais recentes, mas tem vice-campeonato, tem campanhas interessantes. Vice-campeonatos. Então, eu acho interessante isso. Eu acho que é uma leitura diferente daquela simplista que a gente está muito acostumado a fazer. Quem é campeão, quem não é, e pronto, só fica para a história isso. É uma premiação, é um reconhecimento, é uma vitrine de como vêm sendo os trabalhos dos clubes nos últimos anos. Eu acho isso muito interessante, até porque a gente tem discordâncias aqui, mas, no geral, a gente concorda que há um reflexo da atualidade do Campeonato Brasileiro nesse ranking. Com alguns pontos... Deixa eu levar essa discussão aí. Só uma coisinha aqui. Deixa eu levar essa discussão para uma outra esfera aqui. Ô, Pascoal, só um minutinho, Pascoal. Porque eu estou vendo aqui no Twitter o seguinte... O Ezequiel aqui está falando, Grêmio, o melhor time dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo tem tudo para passar. Aí vem um, fala aqui o Felipe, Grêmio, só uma Liberta e Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras foram bi-brasileiro, vale mais que Copa do Brasil e tal. Vamos lá aqui, Daniel Morgante, a temporada 2020 já terminou, pode liberar o ranking? Pode, porque mesmo, de acordo com os critérios, mesmo que o Palmeiras ou o Grêmio sejam campeões, não vão conseguir colar no Flamengo. Até liberaram por causa disso. Mas depois vai ser atualizado. O Caio aqui, né, campeão William? da Libertadores. Sim, vai ser atualizado, mas não vão passar o Flamengo. Se são as últimas 5 temporadas, o Palmeiras venceu o Brasileiro em 16 e 18, 20 a Libertadores, possivelmente a Copa do Brasil. O Fla venceu em 19 vários títulos e o Grêmio a Liberta de 2017. Esquece a Libertadores. Filho. Então, mas esse é o ponto que eu quero chegar. Né? Então, Nacional... nas últimas 5, o Palmeiras. Rodrigo Silva, vejam quantos títulos cada um ganhou nesses últimos anos. Flamengo um pouco à frente pelas recopas, na minha opinião. Aí é o seguinte, vou passar para você, viu, Pascoal? Eu sei que você pediu a palavra aí. Eu vou passar para ti com este novo formato do nosso debate aqui. Só para explicar para o pessoal que está em casa, os critérios são apenas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tá? Esse é um ponto. Dá até para responder ali. Não entra Libertadores, não entra Supercopa, não entra Recopa, não entra nada. Isso são nas últimas 5 temporadas. Para ficar claro, é o critério da CBF, não é a gente que estabeleceu isso aqui, é a CBF que estabeleceu isso, tá? Até agradecer a participação dos fãs de esporte aqui, a gente vai esclarecendo, eles vão participando.
Só que é o seguinte, como a conversa tá muito essa no Twitter, Pascoal, então vamos lá. Tá. Tem Palmeiras, você tem Flamengo e você tem o Grêmio. Tá. Últimas 5 temporadas. Eu vou liberar todas as fases do joguinho aqui, tá? Então vale Libertadores, vale Supercopa, Recopa, vale tudo isso, vale tudo. Quem é o grande, o maior clube do Brasil nos últimos 5 anos, igual? Pascoal? Vai lá. Tem peso igual? Já tá querendo estabelecer critério. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? É o seguinte. Porque esse foi um entrave. Tô liberando o joguinho, todas as competições. Tá bom. Vocês entendem? A Ivana levantou um ponto. Vocês entendem que Libertadores tem que ter um peso maior? Brasileiro em segundo e Copa do Brasil em terceiro? Todo mundo concorda com isso? O Mundial, não é? Alguém discorda? Pra gente fazer... É assim. E o Mundial? Eu acho que Então, mas o Mundial ninguém conquistou nos últimos 5 anos. Brasileiro... Não, pera um pouquinho. O Flamengo é vice-campeão. O Palmeiras ficou em 4º lugar. Tem um peso. E aí, mas... Então vamos fazer o seguinte. Cada um... Perfeito. Cada um... E o Grêmio também foi vice nesse período, hein? Bom lembrar que o Grêmio também foi vice mundial nesse período. Ele tem um vice-campeonato mundial. Se a gente considera o vice-campeonato do Paulista e da Libertadores, da Copa do Brasil, tem que considerar também o Mundial. Então vamos nessa, cada um com seus argumentos. Bora lá, vou começar com o Pascoal, vamos lá. E quem quiser discordar, fica à vontade aí, bora tocar o barco. Não, eu ainda vou me prender a esse ranking da CBF, né? Porque como é que eu vou explicar para o telespectador que o Palmeiras ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil, se ganhar essa Copa do Brasil no final de semana, e ele fica atrás do Flamengo que ganhou 2 brasileiros? Eu tô tentando encontrar argumento. Eu não consigo. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Como é que eu posso dizer para o torcedor o seguinte, ó, o seu time ganhou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Seguidos. Mas quem está na frente ganhou 2 brasileiros. Eu não consigo explicar isso para o torcedor. E o torcedor... Então... maior que a Copa do Brasil. Mas o Ivana ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. E o outro ganhou só 2 brasileiros. Aí você vai explicar para o torcedor em casa que a mensagem que você está passando é que quem ganhou mais, ganhou 3 títulos, está atrás de quem ganhou menos, que ganhou 2 títulos. São 2 títulos nacionais. Aí eu não consigo explicar. É uma coisa que eu tenho dificuldade para explicar. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Então, mas se você colocar no pacote outras competições, como Libertadores, aí tá 1-1 também, né? Aí você vai assim... Né? Quem chegou em aí você vai na semifinal da Libertadores, quem chegou em final de Libertadores, aí você vai começar a dar se você for dar todos esses valores, a gente vai demorar um tempão para conseguir apontar o time que está na frente. Mas isso eu entendo, que se for nos recorte dos últimos 5 anos, o Flamengo está na frente, nesse recorte. Exatamente, e é isso que eles estão levando em consideração. Porque, por exemplo, o Flamengo tem 2 brasileiros, tem um vice da Copa do Brasil e tem uma 4ª colocação da Copa do Brasil nos últimos 5 anos. O Palmeiras não chega entre os 4 na Copa do Brasil. Eles estão levando em consideração exatamente isso. O Flamengo tem um vice. Entendeu? Então, isso que eu falei. O Flamengo tem um vice da Copa do Brasil, que ele pede os pênaltis para o Cruzeiro, né? Então, o Flamengo está chegando mais do que o Palmeiras. Chega mais. Mais volume. Essa é a amostragem. Só que a única coisa que eu discordo é dar peso maior para cada ano ter um peso. Só isso que eu discordo. Mas se você for levar em consideração a chegada dos times, o Flamengo está chegando mais do que o Palmeiras em torneios nacionais. Estamos esquecendo aí Libertadores, estamos esquecendo Mundial, estamos esquecendo o Campeonato Estadual. Eu entendo a amostragem de 5 anos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. De 3 em 3 é 3, 6, 9, 12, 15, 18. Você já vai... É muito mais fácil, é um número mais redondo. 5, 10, 15, né? É meio século. É um número diferente. Talvez por isso eles tenham levado em consideração. A única coisa que eu discordo é você dar peso maior para o título recente. Só isso. Porque a amostragem não é uma amostragem longa. É de 5 anos só. É de 5 anos apenas. É nessa que o Flamengo leva vantagem, né? É anual. Mas mesmo assim o Flamengo levaria vantagem. Eu concordo com você.
Mas eu acho que não pode, você não pode dar um peso maior para o título desse ano e menor para o do ano passado. Isso que eu discordo. E se desse o mesmo peso, aí o Palmeiras estaria na frente pela conta do Pascoal. Porque são 2 empatem brasileiros e tem a Copa do Brasil. Agora, o ranking não é bem anual, o ranking é quinquenal, com peso maior. O ranking não é só de campeões. O ano mais recente. O ranking não é só de campeões. O ranking é de desempenho. Esse que é o problema. O Flamengo tem, inclusive, um vice no brasileiro, um vice do Palmeiras também. Isso está pesando também. Exatamente. Tem um vice com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Eu acho que nesse sentido não causa tanto estranhamento assim. Eu acho que não causa tanto estranhamento assim. Porque as regras do jogo, as regras estão postas antes. O ranking é assim e os resultados vêm depois. Então, são as regras do jogo. O combinado não é caro. A proposta do ranking é essa. Você pode discutir a proposta. Já falamos aqui de 3 em vez de 5, de mesmo peso. Você pode discutir a proposta. Mas a proposta me parece bem clara. Tem uma tabela aqui, todo mundo vai fazer a conta e vai chegar nessa condição. E se contar tudo, aí é Flamengo mesmo. Aí não tem como escapar do Flamengo. Ainda mais, professor, quando é um ranking dinâmico. Ranking dinâmico. O Grêmio nessa história não paga nem... O Grêmio nessa história não paga nem placê, porque a peça de força dele são as Copas do Brasil, do ponto de vista nacional. Do ponto de vista internacional, tem o peso da Libertadores e do vice-mundial, se você quiser comparar com o fiasco do Palmeiras, o Grêmio ganha pontos aí. Tem as colocações no brasileiro para conseguir classificação. Tem as posições no brasileiro, mesmo assim, o Grêmio está sempre chegando para conseguir classificação. Mas, Ivana, ele tem que juntar muita posição contra títulos de Palmeiras e Flamengo e até vice do Flamengo no brasileiro. Então não chega. São só 5 anos. Aí você pega também... Olha, só para passar aqui, ó, em termos de brasileiro... Pode falar, Sormani. Depois eu passo aqui. Não, só para dizer, por exemplo, o Santos não tem conquistas recentes. Mas ele tem 2 vice-campeonatos brasileiros. Um em 2016 e outro em 2019. Isso tem um peso. Porque aquilo a gente não é um ranking... Tem um terceiro lugar, hein? E tem um terceiro lugar em 2017. Também, em 2017. O Santos é vice-campeão em 2016, mas é talvez o... terceiro colocado em 17 e segundo colocado em 19. Ou seja, é o mais regular. Acho legal, só discordo do peso. Só para pegar aqui, ó, Campeonato Brasileiro, 2016, Palmeiras campeão, Flamengo em terceiro, para ficar ali nos 2 que a gente estava discutindo. 2017, Palmeiras vice, Flamengo sexto, foi ali na Bacia das Almas. 2018, para Libertadores. 2018, Palmeiras campeão, Flamengo vice. 2019, Flamengo campeão, né? E o Palmeiras ficando na terceira colocação, com a pontuação do segundo ali do Santos, né? Nos critérios de desempate, o Santos ficou em segundo. Em 2020, Flamengo campeão, Palmeiras sétimo. Se a gente for falar sobre Libertadores, deixa eu ver aqui. Sobre Libertadores, por exemplo, nesse período, o Palmeiras me parece que tem campanhas melhores, hein? O Palmeiras jogou as 5 últimas Libertadores, William. Nas últimas 5 temporadas, o Palmeiras jogou Libertadores. Então, o Flamengo tem 2 quedas em oitavas de final e uma na fase de grupos. Se eu não me engano, em 2016 o Palmeiras também cai na fase de grupos, hein? Se eu não me engano. O time lá do Marcelo Oliveira, que o Cuca assumiu, aí não deu tempo de salvar, do Cuca salvar. Né? Exatamente. Aí você tem 2 títulos deles, recentes, né? O último do Palmeiras, o penúltimo do Flamengo. Mas me parece, se levar em consideração as outras competições, né, que não é o que a CBF está fazendo, isso é uma coisa que eu estou propondo aqui, aí me parece que em termos de Libertadores o Palmeiras vai com mais peso nesses últimos 5 anos. Aí você quer falar, Zelt? É por isso que se faz ranking, né, William? Porque se for só para contar título, não precisa fazer ranking. A graça do ranking é isso, você gradua posições intermediárias. E a graça da discussão do ranking também é essa, porque dependendo do jeito que você faz essa graduação, você muda o resultado do ranking. Essa é uma história sem fim. Como diria o Sormani antes da gente entrar no ar, e ele tem razão. Essa é uma história que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma nunca. E cada um, torcedor principalmente, aí nas redes sociais, deve estar bombando, puxando a sardinha para o seu lado.
Tá. Porque tem brecha para tudo isso aí. Tem brecha para todo mundo. Eu tô dando uma monitorada aqui, daqui a pouco eu vou registrar mais participações aqui. Ó, o Palmeiras, para dar a informação correta, é isso mesmo, 16 caiu na fase de grupos, em 17 caiu nas oitavas, se eu não me engano, foi pro mesmo time Barcelona de Guayaquil. Exatamente. Ele elimina o Palmeiras nas oitavas e o Santos nas quartas e cai pro Grêmio na semi. Em 2018, o Palmeiras cai na semi, em 2019, nas quartas, e em 2020, o título do Palmeiras, né? Quer dizer, que aí nós estamos criando um outro ranking, o ranking da gradação internacional. Esse ranking é da Conmebol ou da FIFA? Isso. Nós estamos decidindo hoje é da CBF. Não vamos fazer salada aqui, senão a cabeça do torcedor entra em parafuso. O professor já está te enquadrando aí, William. Eu vim aqui para confundir, não vim para explicar. Vocês começam a concordar muito, eu tenho que mudar. Vocês começam a concordar muito, eu tenho que mudar o rumo da prosa. E o pessoal na internet, aqui no Twitter, eles estão alimentando esse negócio. É maravilhoso. Vou registrar mais participações já. É legal, e pode xingar, fica à vontade aí, não tem problema não. Ó, o Atlético Paranaense, professor, você foi o primeiro a falar. O Atlético Paranaense se fez justiça. A gente fala muito dos 12... Lembra a história, né, professor? Os 12 grandes, né? Os 12 grandes. O Atlético não estava nessa conta, né? Nunca entra. Mas é justo agora entrar? Deveria estar? E quem sai? O Atlético não tem que estar entre a meia dúzia, está em quinto, né? Mas pelo menos entre a meia dúzia de clubes protagonistas dos últimos 5 anos, está brigando mais do que muito Botafogo, muito Fluminense, muito Vasco, atualmente mais que muito Corinthians, muito São Paulo. Está brigando. Está brigando de um jeito... É aquela velha história. Quando você fala desse clube dos 12 ou dos 13, tem as duas leituras. Na leitura histórica, claro que você tem todos os grandes clubes do Brasil, até pelo que foi a formação do nosso futebol, estão todos na frente do Atlético Paranaense. Agora, nesse retrato do que se propõe esse ranking, eu sempre esqueço essa palavra aí, como é que é, William? Móvel? Dinâmico. No ranking dinâmico, o Atlético Paranaense tem que estar nessa primeira tela, sim. É justiça. Não só pelos títulos e resultados em campo, mas também como gestão. A gente está falando só do ranking, mas como você citou aí, William, dos 12, né, dos maiores, se a gente ainda for colocar mais uma pitadinha aí, né, um temperinho nessa questão do Atlético Paranaense, há de se considerar a gestão do clube, né? Porque nesses termos, o clube brasileiro hoje em dia, trabalhar no azul é difícil, hein? Verdade. Só um pitaquinho sobre gestão. Sempre que eu falo da gestão do Atlético Paranaense, eu tomo cuidado, porque o Petralha é Mr. Jekyll e Dr. Hyde, né? É meio o médico e o monstro. É um cara com umas atitudes autoritárias, assustadoras, mas que, do ponto de vista da gestão, perto do que o Atlético era e o Atlético é hoje, a gente tem, sem dúvida, uma gerência diferente da do futebol brasileiro. Mas sempre faço a ressalva dos métodos do Petralha, que são bem autoritários. Mas o recorte do Atlético Paranaense me parece muito interessante. É o clube mais emergente do futebol brasileiro. De longe. Isso é muito claro. O Atlético campeão da Copa do Brasil, o Atlético que faz bons campeonatos, o Atlético que vai para a Libertadores, o Atlético que é campeão da Copa Sul-Americana, e a gente vê como é que o Atlético evolui em termos não só de organização, mas dentro de campo nos resultados. E eu acho que a organização do clube faz tem tudo a ver com o que o time faz dentro de campo. Às vezes, em início de temporada, o Atlético acaba nos decepcionando, porque tem umas ideias e tal, e essas ideias às vezes não são correspondidas, principalmente em campeonatos nacionais. Mas aí o time vem com aquela fase de recuperação, contrata mais alguns jogadores e vem na fase de recuperação dentro dos campeonatos nacionais. Eu acho que é o clube mais emergente no futebol brasileiro. Eu estava olhando aqui, estava curioso para ver qual é o clube nordestino que tá em melhor colocação. É o Bahia, que é o 11º colocado. O Bahia que andou vacilando nessa última temporada aí, não foi tão bem como se esperava, mas é também outro clube emergente no futebol brasileiro. E esses estão em evolução, estão aí galopando, estão aí realmente numa situação, são 2 presidentes diferentes em termos de posicionamento,
o do Bahia para o Atlético, o Belintani para o presidente do Atlético Paranaense, são radicalmente opostas ao sentido de organização e administração, mas são boas administrações e vejo realmente que é justa a colocação do Atlético Paranaense pelo que tem feito, pelo trabalho realizado. A gente só está fazendo esse recorte de 5 anos. Né? Acho que é justa a colocação do Atlético. Então, esse é um ponto, justiça, beleza, o Atlético estar ali entre os 5, né? Eu falei sexto, né? Desculpa se eu errei, 5º colocado, tá? A gente tá ali. O ponto que eu quero chegar vamos lá, tá aí na tela, ó. O Furacão é um dos gigantes do futebol brasileiro. A gente olha pro Atlético ainda com aquela coisa, você falou emergente, né, Pascoal? É emergente, não tá chegando, tá ali, ganhou. É bom lembrar que nesse século, aí eu faço um recorte maior, né? Claro, não tô ficando só nos 5 anos. Nesse século, o Atlético já foi campeão brasileiro, o Atlético já foi finalista de Libertadores, o Atlético tem sido presença constante nas edições da Libertadores da América, o Atlético Paranaense, lembrou, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, primeiro título internacional do Atlético Paranaense, rateia de vez em quando, às vezes a gente espera um pouquinho mais, entrega um pouco menos, mas é um time que tem essa consistência. Sormani, responda a pergunta aí, já é um dos gigantes do futebol brasileiro? O Atlético é G12? Essa pergunta é boa. Se ele é G12, né? Eu tenho dito já há muito tempo que o Atlético faz parte da elite do futebol brasileiro. Porque você tem que levar em consideração várias coisas, né? Não só o desempenho em campo, mas a estrutura que o time tem, né? A estrutura do Atlético é uma coisa invejável, aquele CT do Caju, o único estádio com teto retrátil no futebol brasileiro, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E é um time, com certeza, já está ali. Hoje, se você for considerar, hoje, o Atlético é maior que o Botafogo, o Fluminense e o Vasco, os 3 times do Rio de Janeiro. Ele é maior. Então ele entra no G12, sim. Quem nós vamos tirar desses 3 aí, eu não sei. Não sei. Aí nós podemos fazer um ranking para ver. Talvez o Botafogo. O torcedor não precisa ficar bravo comigo. O torcedor tem que ficar bravo com a gestão desses times. A gente está só traçando um cenário, desenhando esse cenário com base no desempenho dos clubes. Eu não administrei Botafogo, Vasco e Fluminense nos últimos tempos. Não administrei. Não fui presidente, não sou conselheiro, nem fui conselheiro e nem sou presidente. O que a gente nota é isso. Botafogo está despencando, gente. Está despencando. Que patrimônio o Botafogo tem hoje? Tem um patrimônio bem legal ali perto do Shopping Rio Sul. Ali em Botafogo. Tem um estádio? Não tem. Não tem um estádio. Qual é o patrimônio de conquistas do Botafogo? Quantos que o Botafogo arrecada por ano, quando a gente leva em consideração o investimento? E eu quero dizer uma coisa, hein? Eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Porque eu fui forjado no futebol vendo Botafogo, Palmeiras, Santos, esses 3 times eram os grandes times do futebol brasileiro. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. E lamento muito ver o Botafogo na draga que ele se encontra. Lamento demais. Eu não tenho culpa disso. Não tenho culpa disso. Falar não vai fazer o Botafogo ser maior ou menor. Não vai, porque a minha fala não tem peso nesse sentido. A minha fala é só um comentário, com base no que eu vejo. Vocês acham hoje que o Botafogo tem o tamanho do Atlético Paranaense? Hoje. Não estou falando de história. Estou falando hoje. Então, senhor, mas história é uma coisa, momento é outra. Não. Por isso que está sendo feito um ranking de 5 temporadas. É bom ficar claro, toda vez que toca nesse assunto, e eu entendo a tristeza do torcedor, a raiva que o torcedor fica, às vezes da gente aqui, o senhor está falando, são os dirigentes, não somos nós. História é uma coisa, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que está na Série B também lá, pagando um pato por uma administração absurda, são equipes gigantes, são maravilhosos, tem uma história incrível no futebol, eles não perdem o gigantismo histórico, o peso da camisa, você olhar ali e ver a Estrela Solitária, a Cruz de Malta, as estrelas, você não perde isso, não perde. A questão é momento, é o estar, não é o ser, é o estar.
São dois. Infelizmente, nesse momento, e isso inclusive fere a grandeza. Por que o torcedor sente? O cara que torce para um time menor e tal, que nunca teve peso, tradição, ele não sente tanto. Por que é tão sentido? Pelo tamanho dessas equipes. Isso fere o orgulho. Isso fere o orgulho do torcedor. Porque é o torcedor que no dia seguinte tá na rua, amigo, vai pro trabalho e tudo, e escuta a gracinha, escuta o sarro e não aguenta mais. Mas isso é culpa dos dirigentes, das administrações desses clubes que passaram e só fizeram besteira. Só besteira. Esses caras é que tem que pagar o pato, tá? Não necessariamente o torcedor, não a gente, porque a gente tá falando da realidade. Ora bolas. É isso, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Eu tenho dúvidas sobre essa história. Só contar uma historinha, também, Só contar uma historinha. Fala aí, senhor, mas depois eu quero te ouvir, Celso. A gente morou 3 anos no Rio de Janeiro, né? E o Pascoal, eu e aqui, nós moramos 3 anos lá. Eu já contei essa história aí, acho que foi no rádio, na época na Fox. Eu estava ali na piscina ali do condomínio, do prédio, um sábado à tarde, eu não me lembro. E estava ali usufruindo do calor do Rio de Janeiro e tal, e vendo as meninas bonitas na piscina, né? Porque eu sou old school, né? Então, eu não tenho nada contra, hein? Nada contra ninguém. Então eu estava lá observando, e aí tinha um menininho. Chegou ali um menininho de uns 9, 10 anos, a idade do meu neto. Chegou ali, estava brincando, jogando bola, até eu puxei uma conversa com ele. Eu perguntei para ele, time você torce? Ele virou para mim e falou assim, você não vai dar risada? Eu falei, por que eu iria dar risada? Ele falou para mim, eu torço o Botafogo. Ele falou para mim. Eu contei já essa história. Porque muito provavelmente o pai fez a lição de casa, está fazendo o filho torcer pro time dele. Ele tem que fazer isso, porque patrimônio de torcida faz um time ser gigante. Você que torce para um time, não deixe o seu filho torcer para outro. Não deixe. Então, muito provavelmente, o pai daquela criança a fez torcer o Botafogo. E ela vai para a escola e o Botafogo não ganha nada, e é alvo de caçoada, principalmente de torcedor do Flamengo. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que escrevi o roteiro dessa historinha que eu estou contando para vocês. Quem escreveu esse roteiro foram os presidentes, conselheiros que passaram pelo Botafogo nas últimas décadas e que transformaram o Botafogo nesse time. Quando um torcedor, uma criança, chega para mim e fala assim, você não vai dar risada se eu for falar para você o time que eu torço? E eu falei para ele, não, claro que não. Aí ele falou, Botafogo. Eu falei para ele, você não deve ter vergonha. Você deve se orgulhar do Botafogo. Que é o time que mais cedeu jogadores para a seleção. Teve o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro, Garrincha. E só não tem os títulos que o Santos, por exemplo, tem, porque, lamentavelmente, para ele, Botafogo, naquela época, aquele time esbarrava no Santos do Pelé. Não fosse isso, teria Libertadores, teria mais Copas, Taça Brasil, teria tudo. Botafogo é um patrimônio do futebol brasileiro, gente. É um patrimônio. É um patrimônio. Gente, você passa ali, repito, você passa em frente à sede do Botafogo, ali em Botafogo, logo depois do shopping, passando ali o túnel da Princesa Isabel, você vê ali o muro pintado com aqueles jogadores que atuaram no Botafogo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Isso é de arrepiar. Agora, olha o Botafogo como o Botafogo está hoje. Eu não tenho culpa disso. Aí quando eu falo que o Atlético tem que entrar no G12 e muito provavelmente no lugar de Botafogo, eu não estou sendo sacana. Eu não estou sendo FDP. Eu estou simplesmente retratando uma realidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui no programa agora. É isso. Ô professor, quero te ouvir porque você tem uma dúvida com relação à história. E eu já te passo com uma pergunta. São quantos, vamos falar gigantes, são quantos gigantes hoje no futebol brasileiro? São 12? São 14? A gente vai incluir, por exemplo, o Atlético Paranaense sem tirar ninguém? Menos? São 7, 8? Qual é a realidade hoje? Fala aí, professor, eu sei que você queria falar da história também. Então, toda vez que a gente fala de história, a gente está levando em consideração uma concepção estadual, que não é a atual. A grande questão é, cabem 12 grandes clubes no Brasil nesse nosso conceito de conquistas nacionais e internacionais?
Concordo que a diretoria do Botafogo foi incompetente, mas talvez por mais competente que fosse, ia sobrar para alguém. E história muda sim. As pessoas morrem, a geração que achava que o São Cristóvão era grande no Rio já não existe mais. A geração que em São Paulo torcia para o Clube Atlético Paulistano já não existe mais. Isso pode muito bem estar acontecendo no momento, porque também os critérios são outros. Portuguesa, o América. O Sormani colocou a situação do patrimônio físico do Atlético Paranaense, que hoje é maior que o do Botafogo, e isso é muito importante, mas o Botafogo tem algumas coisas que ele não pode perder, não só o Botafogo, mas não pode ficar dependendo do garotinho na piscina que vai atrás do pai. Não pode ser só isso. Tem que ter virada de títulos. O palmeirense, durante 17 anos em São Paulo, tem um amigo meu jornalista que passava fita VHS de jogo velho para o filho ver o Palmeiras campeão. E hoje o Palmeiras é a potência que é, porque reagiu, porque não ficou esperando. O São Paulo a mesma coisa, a gente espera que daqui a pouco o São Paulo volte a conquistar títulos, mas aí tem as placas tectônicas aí tem que se ajeitar de uma maneira que talvez não seja a maneira que a gente tem na cabeça. Talvez não haja espaço para 12 grandes clubes do Brasil, como não há no mundo inteiro. Não tem país que tenha 12 grandes clubes. Você tem lugares em que os títulos são diluídos, como a Alemanha e a Inglaterra, do ponto de vista histórico. Mas se você fizer o ranking de hoje, vai dar Big Five, Big Mas, Six, professor, máximo, não tem espaço. Você, professor Celso Zelt, acha que não tem espaço? E na tua opinião, são quantos? Você pode botar aí brigando por título brasileiro, com poder econômico, de meia dúzia a 8. Isso é muito sazonal, às vezes você tem as trocas, mas acho que o grupo, meia dúzia a 8 com boa vontade. Você não tem tanto clube, você tem camisas fortes. Camisas fortes com base num tempo que já não existe mais. E esses clubes são os que têm que se mexer primeiro. E também tenho muito cuidado para botar, do ponto de vista histórico, quem está bem no Clube dos Grandes. Senão hoje você teria no Clube dos Grandes o Bragantino, o São Caetano, a Ponte Preta, até o Guarani, que chegou a ganhar título brasileiro, ele nunca se consolidou nesse Clube dos Grandes. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. O momento pode trair mais para frente. Daqui a pouco o time não é mais grande. Ivana, são quantos gigantes, hein? Quantos? E quais? Eu tô aí com o professor, entre 6 e 8 hoje, viu? Mas com sazonalidades. Mas por quais são exemplo, esses 6 e 8, hein? O Fluminense foi uma grande surpresa, chegando hoje para se classificar para a Libertadores. Não é um time grande, é um time de tradição, é um time histórico, de camisa grande, mas dentre as fragilidades que o Fluminense vive nos últimos anos, ele foi sim uma grande surpresa para classificar direto para a fase de Libertadores. No início do campeonato, ninguém dizia que no final do ano isso chegaria. Ele é uma surpresa. Como houve também algumas decepções, né? Como o São Paulo, acho que foi a maior delas no Campeonato Brasileiro. Continua sendo um time grande, apesar de estar há tantos anos na fila aí por uma conquista de título. Mas eu acho que sim, ele continua. Eu acho que a gente poderia, para enumerar isso, eu acho que títulos são muito importantes. Resultados, né, como a gente estava falando, às vezes não se conquista o título, mas o São Paulo, ele, apesar de ter tido uma queda vertiginosa, nos últimos anos ele vem aos trancos e barrancos, chegando ali nas posições que nem o Grêmio, de grão em grão ali, catando algumas migalhas, vamos dizer assim, para se manter aí nesse ranking. Mas além disso, das posições e das campanhas, eu acho que você tem que ver o poder aquisitivo do clube, a capacidade financeira de investimento, que sim, do São Paulo continua cada vez mais restrita, do Corinthians também continua cada vez mais restrita. O Corinthians nas últimas temporadas também não vem bem, principalmente nessa última, que flertou, né, tanto no rebaixamento no Campeonato Paulista como no Brasileiro, mas você não pode chegar e dizer que o Corinthians não é um time grande, um time que tem uma massa como a do Corinthians. Então são vários aspectos que pesam nesse ranking. A massa é importante. E também tem que não perder a massa, viu, Ivana? Eu acho que esse é o grande desafio do Botafogo. O Botafogo, por exemplo, tem torcedores no Piauí. Meu amigo Severino Filho, do Piauí, grande historiador do futebol piauiense, é botafoguense. O Piauí chegou a ter um Botafogo disputando o campeonato. O Atlético Paranaense não tem torcedor no Piauí.
nem em outros estados que o Botafogo tem. O Botafogo tem uma cidade, Juiz de Fora é uma cidade botafoguense. Agora precisa fazer alguma coisa com isso. Não pode deixar o tempo passar e contar só com o menininho da piscina, que o pai insiste. Tem que ter algo a mais, tá? A geração do Túlio, do título de 95, deu um fôlego pro Botafogo. Mas isso aí, professor, é uma Outros clubes ganharam esse fôlego, mas precisa de mais disso aí. Isso que a gente tá falando do Botafogo, mas dá para falar do Vasco. O Fluminense conseguiu na arrancada desse ano, com a boa colocação desse ano, melhorar no ranking. A gente pode falar de alguns outros, né? O São Paulo que patina e não sai do lugar, não consegue ganhar título. O Santos conseguiu isso com as gerações Robinho e Neymar. Olha que rejuvenescida que deu na torcida do Santos. Que coisa aos nossos olhos aqui, não é? Outros porque foi perene, né? Porque é a questão, não é um lampejo de um ano. É alguma coisa que você, por exemplo, se a geração aí, Diego, Robinho, etc., foi 2002, 2003, 2004, conquistou aí caiu um pouquinho e tal, daqui a pouco vem Neymar, conquistou 2 brasileiros, principalmente. Aí vem outra geração que reconquista a Libertadores, Copa do Brasil. Né? Então a coisa foi caminhando. Vai para a final do Mundial, vamos esquecer esse capítulo. O que eu quero entender é o seguinte: vocês estão dando quantidades e estão falando aí os nomes. Aqui, ó. Vamos lá. Eu montei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu montei 9 clubes aqui, de tudo que foi citado. Eu quero saber se é menos que isso ou se é mais que isso. Olha aí, Pascoal. Na minha conta são 10. Na minha conta são 10. Então mas quem tá aí nessa tua lista? Mas só 5 disputam título. Tá. Entendeu? Eu acho que o Brasil tem 10 gigantes, mas só 5 disputam título. Então me fala quais são os 10 e quem disputa título. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Grêmio Internacional e Atlético disputam títulos, na minha opinião. Santos, Atlético? Corinthians, São Paulo, Mineiro. o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo, preciso achar mais um aqui, que eu falei 10, né? É porque tem 9 aqui, né? Na tua conta tem 9. Eu vou colocar mais um, que vai ser o Bahia. Não coloquei o Fluminense, coloco o Bahia, porque o Bahia fez, da minha interpretação, coisas melhores do que o Fluminense, que só fez em uma temporada. Então, eu acho que temos 10, mas só 5 brigam por título. Tá. Que são Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Inter. Muito bem. Olha, gente, discussão para mais de metro, ainda mais com a participação aqui do Fã de Esportes. Eu vou virar o assunto aqui para a gente falar um bocadinho mais do Flamengo, que o Flamengo vai fazer sua estreia no Campeonato Carioca. E temos aí o Marcos Braz, né, com mais uma declaração que leva a nossa reflexão aqui. Cláudio Júnior participou com a gente aqui, dizendo, amigos, sobre o ranking da CBF tem que se levar em conta que é um ranking prático, feito para fazer chaveamento de campeonatos, por isso até o peso de diferença de peso por anos recentes. Cláudia, é isso aí, é para chaveamento também. O Natan diz, o Atlético Paranaense hoje é muito mais protagonista que Vasco, Flu, Botafogo e São Paulo. Hoje é top 10 do Brasil, fácil. O Zombie Jedi, meu Deus, hein? Esquecendo o peso dos títulos por ano, o Palmeiras leva a vantagem sobre o Flamengo, mesmo se não ganhar a Copa do Brasil, porque na média de campanhas foi melhor que o Flamengo. O Christian lembra que o Flamengo tem um vice da Sul-Americana também, verdade, contra o Independiente, né? E o Antônio Martins foi divertido. Ele disse o seguinte, não acredito que vocês estão discutindo o ranking. Parece um bando de bêbados numa mesa de bar. É hilário. Ô, Antônio, isso aqui é água, viu? Isso aqui é água, viu, companheiro? Tem uma água aqui. Isso aqui é água, companheiro. Cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem uma opinião diferente. É só isso, Antônio. A gente discute porque tem opinião diferente, Antônio. Gente, vamos com o Marcos Braz aí? Tem uma telinha, né? Sobre o Marcos Braz falando sobre elenco, oxigenada. Rapaz, será que precisa mais no Flamengo? Marcos Braz, a entrevista para o Globo Esporte. O Flamengo precisa se reforçar. É sempre importante oxigenar. Sormani. Flamengo já não... Meu Deus do céu, hein? Meu Deus. Mais? Certo, William. Precisa mesmo, Sormani? Mas precisa mais mesmo? Fala aí. Certo. Concordo com o Marcos Braz, concordo. Você vê na Europa, os times estão se reforçando o tempo inteiro, eles não param.
Eles não deitam em berço esplêndido, né? É isso, né? Mais ou menos, dizia, né? Perfeito. Essas bobagens. Bom, é isso aí. O Flamengo, por exemplo, não chegou lá na Libertadores. Qual era o grande objetivo do Flamengo nessa temporada que acabou? Era ganhar o Brasileiro ou ganhar a Libertadores? Fala, Flamengo, você pode ganhar um título só. Fala pro torcedor do Flamengo. Você, eu quero ganhar a Libertadores. Libertadores, claro. Mas não foi um problema de elenco, né? Mas não foi um problema de elenco. Não sei. Ali, né? Não sei, na visão dele, talvez tenha sido. De troca de treinador ali, Ceni chegando. Então, eu também acho, concordo com você. Mas eu acho que ao invés de pensar em se reforçar, o elenco, o Flamengo devia procurar um treinador. Mas tudo bem, ganhou o Brasileiro. Vamos dar um voto de confiança ao Rogério? Vamos, beleza. É uma aposta. Você quer apostar? O Flamengo pode apostar ou o Flamengo não entra para apostar? O Flamengo entra para ganhar. Eu acho que o Flamengo é muito grande, muito rico, para entrar no campeonato para ser uma aposta. Não, eu não acho. Então, por isso eu, já disse aqui várias vezes, torno a dizer, eu trocaria o técnico. Porque o Rogério Ceni está amadurecendo no Flamengo. O Flamengo não é um time para amadurecer técnico. Não pode. O Flamengo é time para ter técnicos consagrados, campeões, competentes. Então, essa é a questão. Então, quando ele fala o Flamengo precisa se reforçar, eu concordo com você, William. O elenco do Flamengo, eu acho o time do Flamengo espetacular. Espetacular. Eu gostaria de torcer para o Flamengo. Porque o elenco é maravilhoso. Entendeu? Coloca essa frase aí no GC. Não passa vontade. Ô, Sormani. Sormani, não passa vontade não, Sormani. Pode torcer. Passa vontade não, Sormani. Pode torcer. Vamos colocar essa frase no GC, isso é uma coisa marcante, histórica, em toda a história dos canais Disney, em toda a história dos canais, desde o tempo do Fox Sport Rádio, agora com a gente. Essa frase é histórica, por favor, no GC, gente. Isso é uma declaração de amor, gente. Isso é uma declaração de amor, tem que ser melhor aproveitado. Isso é... Fala, Ivana. Posso mexer aqui? Eu posso fazer esse GC? Posso fazer esse GC? Pode fazer, pode fazer, ó. Gostaria. Já tá lá, ó. Flamengo. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Sormani, fica à vontade, porque depois dessa, o Facincani ontem pedindo perdão depois de 3 anos, um negócio que ele falou, que não concordou com você. Você hoje falando que gostaria de torcer para o Flamengo. Esse programa tá num clima de paz, de amor, de afeto, de empatia, que é uma coisa maravilhosa. Vai lá, Sormani, continua, por favor. Palmas para você. Vai lá. O time a gente escolhe. Por exemplo, eu escolhi torcer para o Santos. Eu escolhi. Então, eu acho que eu tenho por exemplo, eu não herdei o time do meu pai. Não herdei o time. Meu pai era São Paulino. Eu não herdei o time dele. Ele me deu liberdade para escolher. Então, eu me acho muito mais santista do que o cara que torna-se santista porque o pai o faz santista. Tá? Não tem contradição nisso, não. É só pensar um pouquinho que não é difícil de entender. Então, eu escolhi torcer para o Santos. Escolhi torcer para o Santos. E quando você escolhe um time, você não abandona ele nunca mais. É impossível você abandonar um time. Eu não conheço nenhum torcedor vira-casaca. Não conheço. Não conheço. Você não consegue trocar. Agora, torcer para o Flamengo hoje, aliás, o nosso companheiro Milton Neves, que é uma usina de ideias, né, como ele fala, e é mesmo, eu acho ele um cara espetacular, ele dizia do São Paulo, torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Torcer para o Flamengo hoje é uma grande moleza, e para o Palmeiras também. Então, eu gostaria de torcer para esse time. Eles chegam toda hora. Eles ganham toda hora. E olha o elenco que o Flamengo tem, que é muito melhor que o do Palmeiras. Convenhamos. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Volto a dizer aqui, o Palmeirense pode ficar bravo comigo. O título da Libertadores, ele foi muito mais perdido pelo Flamengo do que conquistado pelo Palmeiras. O Flamengo era o time para ganhar essa Libertadores de novo, gente. Mas cometeu uma série de equívocos. E perdeu a competição. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o Flamengo não poderia voltar para essa temporada com o mesmo treinador que está ganhando ganhando maturidade. Está ganhando maturidade. Ok, mas o Guardiola também não começou assim no Barcelona. Mas, pouquinho, não dá para comparar um com o outro.
O Guardiola tinha ideias revolucionárias. O Rogério Ceni não as tem. Aliás, ele não sei se ele tem muitas ideias de futebol. Pode ser que ele venha a ter, mas o Guardiola, desde que ele começou, ele foi um técnico revolucionário. Sempre. Claro que todo mundo começa, mas eu acho que um técnico do porte do Rogério Ceni, hoje, não deveria estar ganhando experiência no Flamengo. O Flamengo é um time para ter o Guardiola, o Zidane, o Gadiardo, o Jesus, o Renato Gaúcho. Esses são técnicos do Flamengo hoje. O Rogério Ceni pode vir no futuro a se colocar nesse rol de treinadores. Mas, Sormani, eu concordo. Nesse aspecto, eu concordo que o Flamengo ele precisa ter um técnico pronto. Mas aí ele tinha um técnico maravilhoso que decidiu ir embora, né? E aí ele foi atrás de outro. O erro foi apostar no Domi, que não tinha uma carreira consolidada como técnico. Mas antes teve outras tentativas frustradas. Vamos dizer, foi meio que sobrou dentro das perspectivas de um técnico estrangeiro, de uma limitação que o próprio Flamengo se impôs. E essa aí a gente pode discutir, que eu acho que foi um grande erro. Aí não deu certo no meio do caminho, trouxe o Rogério Ceni. Demorou para engrenar, concordo. O Ceni ele ainda está em formação como técnico, mas engrenou um pouquinho no final. Aí agora vai mudar tudo, colocar um outro... O Renato, que você citou, já recusou o Flamengo em 2 oportunidades. Então, acho que isso gera muita instabilidade também no Flamengo. Talvez agora essa opção de que o Rogério conseguiu engrenar um pouco com o Flamengo, já conhece mais os jogadores, pode começar um trabalho dentro das limitações dessa pré-temporada louca de 2021, né? Um ano emendando no outro, mas eu acho que é um cenário dentro de um ano eleitoral no Flamengo, política que sempre mistura com campo. Então, para o Flamengo, com o time que ele tem, vale mais continuar com um técnico que é bom e promissor do que você fazer uma aposta, uma reviravolta, sabe? A instabilidade prejudicou muito o Flamengo. E no final acabou dando certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu trocaria o Rogério Ceni hoje pelo Jorge Jesus. Só. Porque o resto eu concordo com você. Mas até quando? Esse foi o ponto. Eu acho que o Jesus não é uma figura... Eu acho que sim, é um técnico excelente que dá resultado, mas ele é instável, sabe? Eu acho que o Flamengo é muito maior do que o Jorge Jesus para ficar, entendeu? À disposição da... Rogério Ceni não é instável? Ivone Sormani. Rogério Ceni não é instável. O timing da mudança não é esse, né? Espera um pouquinho, gente. Não é o timing. O timing da mudança não... O timing da mudança não é esse, né? Não é agora que você vai mandar o cara embora. O cara só um minutinho, de ser campeão brasileiro. Isso que o professor está falando é por aí, assim. A discussão é boa, mas ele não vai mudar agora. O Braz, inclusive, já falou. Não sei se ele vai mudar daqui a uma rodada, 2, 3, 5, eu não sei. Mas agora ele não vai mudar. O que o Braz falou foi sobre elenco. Sobre elenco. Oxigenar o elenco. E aí, professor, já que você pediu a palavra aí, que posição precisa ser oxigenada? Ou quais posições no Flamengo precisam ser oxigenadas? Agora, se o Rafinha voltando, resolve a questão da lateral direita, que nunca ficou bem coberta. A zaga precisa ver o que vai fazer com os 2 jogadores que trouxe caros, se eles vão funcionar, ou se repassa esses jogadores para fazer uma zaga, enfim, confiável. Agora, para frente, me parece bem coberto, do meio para frente, o time está bem coberto. A questão também é não perder jogador. Pra resolver a situação do Michael, que custou caro e não joga, né, professor? Michael precisa ou vira como jogador ou vira como dinheiro de volta. Eu acho que tem muitos casos assim nesse elenco do Flamengo. É que ele pode, né? Ele se dá esse luxo, né, William? E se ele acha que o Flamengo precisa de oxigênio, eu imagino o que tem de time grande morrendo sufocado aí. A maioria não, mas eu acho que grandes... O Braz está certo, professor. Se ele pode, tá certo. Ele tem esse oxigênio, ele tem acesso a isso. Agora, quanto ao Rogério, eu queria lembrar que é o timing errado. Porque se o Flamengo não queria pegar para criar, não pegasse lá no começo. Parece uma vez que eu peguei uma revista para fechar, na noite do fechamento, cheguei lá só para mandar a revista para gráfica, última leitura.
O outro virou para mim e falou assim, escuta, você não acha que nessa entrevista com o Nelson Piquet deviam ter sido feitas essas perguntas? Isso, aquilo? Eu falei, eu acho. Só que não na noite do fechamento, né? Isso aí você devia ter falado pro repórter na hora que ele te entregou a revista. Você deixa jogar na página, falta 20 minutos na gráfica, agora você quer. É a mesma coisa do Rogério. Não vai mandar embora agora, né? O cara acabou de ser campeão brasileiro. Se não queria pegar para criar, pegasse outro técnico naquele momento. Ali foi um engenheiro de obra pronta. Ô Pascoal, agora, sem ser engenheiro de obra pronta, vai começar a temporada. Oxigenar. Vamos tentar interpretar o oxigenar. A gente falou oxigenar, o quê? Trazer reforços. Mas oxigenar pode ter a ver, você falou do Michel, com troca. Oxigenar significa sai você, vem você. Perfeito. Sai você, vem você. E aonde que tem que fazer isso aí, ô Pascoal? Não, e aceitar as possibilidades de trocas. Aceitar a possibilidade, eu vou ceder esse jogador para você, para ele ficar uma temporada aí, ou me dar aquele ali que eu pego esse aqui, ou oxigenar. Você está oxigenando o seu elenco. Ô Pascoal, mas você não acha que o Flamengo tem coisa muito melhor a oferecer do que os outros têm a oferecer para ele? Sim, tudo bem. Eu estou falando no caso do Michael, específico, o São Paulo teve interesse em contratar o Michael. São Paulo conversou com o Flamengo a respeito do Michael. Só que o Flamengo disse que só vende e pediu 1 zilhão de dinheiro. Aí o São Paulo falou, não dá. Aí parei. Quem do São Paulo interessaria para o Flamengo hoje? Aí é que entra a visão do treinador, professor. De repente, ele pode enxergar que um zagueiro do São Paulo seja interessante para o Flamengo. Que o Igor Gomes seja interessante numa composição de meio campo. Eu estou citando nomes assim, que vem na minha cabeça. Né? Mas, de repente... esse menino, esse Nestor aí, que é bom jogador, joga com um volante, com um segundo volante, joga com um primeiro volante, pode ser interessante, pode estudar uma possibilidade, entendeu? Pode enxergar uma possibilidade de troca e nessa troca oxigenar os dois, né? Eu acho que o Flamengo tem... Vou falar um negócio para vocês, hein? O Marcos Braz, hoje no futebol brasileiro, ele é acima dos outros dirigentes de futebol. Porque ele está enxergando a possibilidade do time dele continuar sendo vencedor. E para continuar sendo vencedor, não basta ele sentar naquilo que já está feito. Ele precisa olhar para frente. Ele precisa enxergar algo melhor. Porque os outros também vão se aprimorar, os outros também vão chegar. Os outros vão entender como é que o Flamengo joga e vão marcar o time do Flamengo. Então ele precisa de novidades. E eu acho que ele está absolutamente correto. Como eu acho que o Marcos Braz é um dirigente de futebol altamente competente, eu acho que ele está fazendo o correto para o Flamengo. E quanto ao Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni tem que continuar, mesmo se não tivesse ganho o Campeonato Brasileiro. Que o Internacional tivesse feito o gol de pênalti, né, contra o Corinthians, que é aquela partida... difícil para ele, hein? Eu acho que não tinha que sair, professor. Eu acho que não tinha que sair. Mas ia ter uma pressão danada. Do jeito que foi campeão, só ficou porque foi campeão, né? O senhor tem razão. Você tem razão. Só que trocar agora, nessa hora, não vejo necessidade. E depois é a declaração dele, que foi uma pressão enorme e tal. E acho que o Marcos Braz está agindo corretamente com a equipe do Flamengo na montagem. Só peço desculpas a vocês, em alguns takes eu estava com a cabeça baixa. Eu estava apurando aqui com os nossos companheiros do site a possibilidade de ter um novo surto de Covid no Corinthians. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre isso, Pascoal. Boa, que eu recebi aqui e a gente vai falar. Já vamos entrar nesse assunto? É que a Ivana me chamou aí. Só pode falar, Ivana, rapidinho, por favor, para a gente entrar nesse assunto do Pascoal aí. Fala aí. Só para ponderar que eu acho que o oxigenar pode ser em relação a dinheiro, até porque o Flamengo está com um orçamento mais limitado e o Léo Pereira, por exemplo, é um jogador caro. Então ele pode ser emprestado para algum time pagar o salário dele e o Flamengo ter a possibilidade de ou conseguir outro jogador por empréstimo ou contratar, enfim. Acho que a oxigenação pode ser isso, porque o Flamengo fez grandes contratações e algumas não renderam o suficiente. Então essa oxigenação pode ser nesse sentido. E o gol também do Flamengo, eu acho que é um ponto a ser observado que precisa de reforço ali. Pera aí então, só uma coisinha aqui antes de ir lá pro Corinthians. O gol precisa de reforço. Você tem o Diego Alves, né? Goleiro de nível internacional, que se machucou muito esse ano. Vai ficar aquela interrogação aí, vai machucar de novo? Vai entrar, vai machucar?
E o Hugo, que começou de uma forma brilhante, ele termina de uma forma assim, muita gente questionando, por causa das falhas, nos jogos contra o São Paulo, principalmente, nos jogos, né? Então, assim, como é que você enxerga essa questão do gol aí? A tua dúvida é porque é um goleiro que se machuca e o outro que não é confiável, você precisa trazer um, mas trazer um para ser o primeiro goleiro, para ser o César do Diego... O César foi pro Atlético Goianiense, né? Mas parece que não deu certo, aconteceu alguma coisa lá. Eu vou checar aqui, o Pascoal. Parece que não deu certo a negociação, pelo menos por enquanto. Precisa um meio termo aí, William. Um meio termo. O Diego, eu acho que ele deve ser o titular, mas ele tem se machucado muito e constantemente. Talvez agora com uma pré-temporada, ficando mais tempo ali, ele possa ter uma continuidade maior. Mas o Flamengo vai ter um volume, certamente, de jogos muito grande. A expectativa é essa. E o Neneca, ele é um excelente goleiro, ele é uma promessa, só que eu acho que ele já foi muito lançado na fogueira. Eu acho que é um goleiro que precisa ir aos poucos. Contar com ele, sim, ele deve continuar jogando. O Flamengo pode fazer esse revezamento, mas eu acho que deveria ter uma segunda opção mais experiente. Eu não gostaria de usar o termo confiável, que eu acredito que o Neneca, sim, é um grande goleiro, ele vai se tornar um grande goleiro, mas eu acho que ele ainda não tem experiência suficiente, tem sido muito jogado na fogueira, por necessidade mesmo, não é por outra... por má intenção com o goleiro. E ele até surpreendeu positivamente muitas vezes. Mas eu acho que o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pela força do elenco do Flamengo, deveria ter um goleiro que assumisse essa reserva do Diego quando necessário, que fosse mais experiente para essa função. Bom lembrar que se a gente pensar em goleiro ali e defesa, era para ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou se o Rodrigo Caio machuca, Gustavo Henrique e Léo Pereira, acabou que no final das contas não foi Gustavo Henrique, não foi Léo Pereira, o cara da zaga ali que formou foi o Arão, né? Puxar o Arão. Puxou o Arão, Rodrigo Caio e, meu amigo, tem gente que nem lembra do Léo Pereira, e tem gente que não quer nem ver o Gustavo Henrique pintado de ouro. Então talvez ali seja uma questão, você falou, né? Dar aquela oxigenada, talvez contra as peças, um empréstimo, alguma coisa assim. Acho que talvez passe por ali pelo também. que gastou, né, William? Até pelo que gastou nesses dois zagueiros. Uma grana danada nos dois, ou né? eles funcionam ou volta a virar dinheiro. Ali não tem erro. No gol eu não mexeria, não. Eu acho que vai bastar tirar o Neneca para reserva. Ele sai dos holofotes. Claro, desde que o Diego Alves tenha uma regularidade. Eu acho que é justamente o que ele precisa nesse momento. Um amadurecimento fora dos holofotes. Aconteceu tudo muito rápido na carreira dele. Se ele ficar ali na reserva quietinho, a gente sabe que o goleiro reserva não é tão acionado assim, embora o Flamengo tenha muitos jogos, eventualmente ele voltando aos poucos, eu acho que o Flamengo recupera um bom goleiro que tem. Ele talvez não seja tudo aquilo que a gente projetou, mas também não é um goleiro que você não possa contar. O Flamengo teve problemas muito maiores no gol, basta lembrar na época do Muralha, que agora está voltando aí a volta por cima no Mirassol, né? Aquilo sim era problema, uma final de Copa do Brasil que você não confiava em ninguém. Aquilo ali foi difícil, ainda mais disputa por pênaltis. Ó, Pascoal, vamos lá com você, porque a gente também, é bom, né? Às vezes é bom a gente se desculpar com o fã de esporte. Às vezes vocês estão falando, também estou aqui, porque né, tá passando o roteiro, tá vendo uma coisa, chegando uma informação e tal. Eu vi essa questão aqui do Corinthians, tem derby contra o Palmeiras, mas me parece que tem um surto de Covid por lá, né? Fala aí, Pascoal. Bom, eu estava aqui realmente, como você falou, às vezes a gente abaixa a cabeça que é para tentar aqui teclar e buscar a informação. Normal. Com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente tem acesso nos clubes, né? E eu conversei com duas pessoas agora aqui do Corinthians, inclusive com o Dr. Joaquim Grava, que é médico do Corinthians e é o diretor médico do Corinthians, e ele me disse que está esperando agora que os exames foram refeitos, porque foi surpreendente o número de jogadores e membros da direção do clube, até funcionários, que com os resultados que foram entregues e que realmente o número era assustador. Então os resultados foram refeitos os exames e ele está esperando para hoje 15 horas e 30 minutos, porque tem que entregar até hoje, para o jogo desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista, os exames para a Federação Paulista de Futebol, e ele está aguardando que esses exames cheguem para uma avaliação final.
porque os exames foram refeitos. Então, isso está sendo avaliado, está sendo estudado pelo Corinthians. Primeiro, precisa aguardar os exames para saber. Ele me disse que alguns dirigentes realmente acabaram sentindo reflexo disso, alguns jogadores sentiram febre, outros não estão assintomáticos, mas, na verdade, há uma grande preocupação com uma nova onda, um novo surto de Covid no Corinthians. Mas isso pode acontecer em qualquer clube. Nós estamos enfrentando um grande problema nacional, no aspecto do Brasil, um grande aspecto, problema nacional, mundial. Em algumas situações, esse problema já está sendo resolvido, como na Inglaterra e alguns outros países. Mas aqui, nós vimos que a situação, e vemos que a situação recrudesceu. E temos um grande problema. Então, esse é o fato de momento. O Corinthians vai aguardar entre 15h30 e 16 horas a entrega dos exames que foram refeitos pelo Corinthians no laboratório, que todos os jogadores passaram, para saber quem é que tem condições de jogar essa partida diante do Palmeiras amanhã pelo Campeonato Paulista. Eu perguntei para um outro membro do Corinthians se havia possibilidade de adiamento da partida. Ele me disse que ainda não sabem. Eles precisam dos exames para conversar com a Federação Paulista de Futebol. Eles precisam dos exames para conversar com o pessoal da federação. Mas há uma preocupação grande. Confirmado, viu? Confirmado, tem o Vitinho só, né? Que é o meia, que já tinha sido cortado do jogo com o Bragantino. Ele testou positivo na semana passada, né? E essa possível adiamento vai depender da quantidade de infectados. O Corinthians precisa ter um número mínimo para poder entrar em campo, né? Isso vai depender dos resultados mesmo. E o Corinthians já teve uma experiência de falso positivo, né? Contra o Bahia, né? De um jogo contra o Bahia, tinha uma série de jogadores que até acabou não indo, porque quando se confirmou falso positivo, aí já não dava mais tempo, os jogadores não tinham ido. Então é por isso que se espera essa confirmação. E é curioso que talvez o Corinthians peça o adiamento de um jogo, que na verdade quem queria adiar era o Palmeiras num primeiro momento, né? O Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de adiar o jogo, porque está entre os 2 jogos da final contra o Grêmio, e naquela oportunidade quem não quis foi o Corinthians, né? Professor, receba uma nova informação aqui do nosso companheiro, do João, lá do site. Um grande abraço para o João, sensacional, esperto como sempre. Está mandando aqui para a gente a informação de que foram realizados os novos exames e que agora estão sendo aguardados para que o Corinthians possa entrar com o pedido. E a resposta que ele obteve, o João, do nosso site, junto à Federação Paulista de Futebol, é que ainda a federação não foi comunicada a respeito da possibilidade de adiamento da partida. Precisa desses exames, como a Ivana acabou de falar. Pois não, senhor Mano, desculpa. Não. Eu acho que a discussão é muito mais ampla, entendeu? É muito mais ampla. A verdade é que a gente não poderia estar tendo futebol nesse momento, né? O Brasil está indo na contramão da história, né? Os países que estão cuidando da pandemia. Enquanto você vê o público voltando em jogos da NBA, nos campeonatos na Europa e torneios de tênis, aqui a gente não consegue botar ninguém no estádio. Porque não para de cair, de aumentar o número de mortos. Há mais de 40 dias nós estamos acima de 1.000 mortos por dia. Existe um equívoco muito grande por parte do governo, em todas as suas esferas, em todas as esferas não, na esfera federal, vamos ser claro, né? Existe um equívoco muito grande na maneira com que o governo federal trata essa pandemia. É uma vergonha o que está acontecendo aqui no país. É uma vergonha. Enquanto está todo mundo já retomando atividades, recuperando o que conquistou no passado em termos de trabalho, de vida social, a gente desafia tudo isso. E ao desafiar, a gente morre. A gente morre. Então eu acho que esse negócio de ficar discutindo se o jogo do Corinthians com o Palmeiras vai ser realizado amanhã ou não, eu acho que a discussão é muito mais ampla. Não tem que ter campeonato, gente. Enquanto essa situação não se resolver, não pode. Tem que ter lockdown no país inteiro. Não dá. Precisa trabalhar, precisa. Mas se o governo tivesse tratado essa pandemia como ele deveria ter tratado desde o começo, não negando, mas encarando, vendo, evitando aglomeração, incentivando o uso da máscara, comprando vacinas, hoje a gente estaria trabalhando.
O público estaria de volta nos campos de futebol. Mas a gente fez tudo errado. A gente fez tudo errado. Então, desculpa. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Aí eu acompanho a NBA, eu canso de ver jogos adiados na NBA. É porque um jogador teve contato com uma pessoa que se adoeceu. Eles já tinham um jogo. Aqui aconteceu lá em Santa Catarina agora com o Joinville. O presidente da Federação Catarinense de Futebol não quer adiar o jogo do Joinville. O Joinville tem mais de 20 jogadores contaminados. Ah, mas ele pode contratar outros jogadores ou pegar a base. E a base não está nem treinando. Os moleques estão em casa. Assim que funciona no Brasil. Ah, mas pera um pouquinho, o Corinthians está com 10, mas ele tem inscrito 35. Não importa. Está todo mundo em contato. Todo mundo tem contato com quem está doente. Tem que se criar um isolamento nesse momento, na sociedade brasileira, nesse país. Só que a gente não vê assim as coisas. E é o único país que a gente vê que está, sabe, crescendo. Vacina aplicada em conta-gotas. As pessoas, eu estou querendo me vacinar, não consigo. Não chega a minha vez nunca. Fiquei feliz da vida, porque segunda-feira a minha mãe, que tem 84 anos, se vacinou. Eu fiquei muito feliz. Fiquei emocionado. E a gente aqui fica isso. Ah, será que... Mas se não jogar o Cássio, vai jogar o Walter. Gente, a discussão é outra. Os campeonatos têm que ser paralisados. O país tem que entrar em lockdown. É um absurdo o que está acontecendo. O número de mortes no país, o sistema de saúde está entrando em colapso. Daqui a pouco não tem para onde ir. Você vai morrer em casa, asfixiado por falta de ar, porque não tem para onde ir. Porque o sistema de saúde está em colapso. Exatamente por quê? O governo não liga para isso. É negacionista. Provoca aglomerações. Não incentiva o uso da máscara. Pouco se lixa para a questão da vacina. Então, desculpa, gente. Eu não vou discutir essa questão da Covid-19 do Corinthians sem ser com esse olhar. Lembrando, eu acho que foi o professor que pediu a palavra, né? Lembrando que lá no Paraná, estava até vendo aqui, né? Confirmando, a segunda rodada não vai rolar. Eles estão com medidas restritivas. O campeonato está suspenso. Está suspenso, né? Pelo menos até o dia 8, né? Essas medidas restritivas do governo estadual, me corrija se eu estiver errado, seguem até o próximo dia 8. A partir dali é que vão tomar alguma decisão se retoma ou não, né, o Pascoal? E a possibilidade de ampliação por mais uma semana, mais 8 dias até dia 16, para que não haja nenhuma atividade, porque o Paraná realmente é uma decisão estadual, do governo do estado, de paralisar tudo, porque o Campeonato Paranaense faz parte, teve rodada e agora já não vai ter mais, em virtude de todos os problemas que estão sendo vividos, e esse relato sempre muito fiel do que disse aí, do que está acontecendo no país, dito pelo Sormani. Nós já fizemos uma temporada inteira na marra, né? Vamos falar a verdade. Foi até sorte acabar esse Campeonato Brasileiro com menos problemas do que a gente supunha, porque nós estamos na contramão do mundo mesmo. Essa não é uma questão local, não é uma questão do Paraná, não é uma questão do ABC Paulista também, que não é uma questão de Araraquara, a cidade que fechou. Isso é uma questão mundial. Então alguns tratam de um jeito, outros tratam de outro. E Manaus, e a conta acaba vindo, não adianta. Se você não fechou antes, você vai ter que fechar depois, ou você morre depois. A questão é assim, não é um exagero, acho que já dá pra gente falar isso, depois de um ano todo mundo trancado em casa. Não é possível ainda que argumentos negacionistas se sobreponham ao mínimo que a gente tinha que fazer, que era plantar em algum momento para colher depois. A gente não plantou, como é que vai colher? Então é por isso que a gente está na contramão do mundo. E não só nós, né? No Paraguai outro dia teve um jogo, entrou o preparador de goleiros, que se tornou o mais velho jogador da Liga Paraguaia, com 49 anos. Aliás, fez uma grande defesa, entrou no gol, eu vi o vídeo da defesa que o cara fez, mas é um absurdo, né? Estão apelando para tudo, joga o preparador de goleiro, joga o primo, chama o outro em casa, veste o uniforme, não é assim, gente. E basta o contato, o Sormani falou, na NBA, teve contato com um, é o suficiente.
O fato do Corinthians ter um caso confirmado, que é o do Vitinho, era suficiente para se pensar na antecipação desse problema antes mesmo de aparecerem resultados. Não é assim, basta o contágio de 1 para 1. A gente tem essas contas desde o começo da pandemia. Então, infelizmente, é uma conta que o país está pagando e eu concordo com o Sormani, sim. Esse buraco é muito mais embaixo. A gente não deveria estar jogando há uma temporada. Que dirá cogitar a volta de público, como se cogita toda hora por pressão no Rio de Janeiro, principalmente no Campeonato Carioca, se fala muito disso, se fala dos jogos no Rio, pelo menos eu vi com mais frequência. A grande questão é, precisa trabalhar, mas para trabalhar precisa estar vivo. É isso. Ô Pascoal, vai atualizando aí conforme qualquer novidade, viu? Porque o companheiro nosso aqui, o Joãozinho, que acho que não é o mesmo, não é o João do site, tá até me passando aqui que, segundo a CNN, né, são 17 pessoas com Covid no Corinthians, incluindo comissão técnica e dirigentes. Vou contigo, tá, Pascoal? O número que eu tinha era de 19, mas como eles não estão eles não são números oficiais, eu acho que a gente tem que esperar a contraprova, porque em janeiro, o professor falou há pouco aí, em janeiro, no jogo contra o Bahia, eram quase 20 jogadores que estavam deram um falso positivo, refizeram os exames e aí os jogadores puderam voltar aos treinamentos. Então, eu estou esperando aqui a confirmação por parte dessas pessoas que a gente conhece no Corinthians e que eu estou mantendo contato aqui. E os exames devem chegar entre 3 e 4 da tarde, que é quando o Corinthians vai entrar em contato com a federação para saber se é possível ou não se jogar essa partida do campeonato. Mas eu concordo com o Sormani, a própria federação poderia se antecipar. Então, assim, Pascoal, então, talvez essa informação que está chegando aqui, se só vai sair resultado depois das 3 da tarde, então isso aqui ainda não é um resultado oficial, né? Vou com você, então, isso aqui é um número, ainda carece da comprovação, né? Ivana, existiu o seguinte, muita gente, o Corinthians foi pego de surpresa quando fez os exames para entregar para o jogo de quarta-feira. Foi pego de surpresa. Deu um número elevado de pessoas com o Covid, sinalizando o Covid-19. Alguns sinalizaram com febre, outros com problema de garganta e outros sem nenhum problema. Por isso é que o Corinthians mandou refazer todos os exames, para saber quem é que está ou não com uma segunda prova, para saber se vai ou não poder ter time para jogar no Campeonato Paulista. Isso é que fique bem claro. O Corinthians ainda não recebeu a contraprova, os exames, porque fez um exame e agora está esperando o resultado de outro. O primeiro exame foi alarmante e o Corinthians espera que tenha sido falso positivo e que possa ter condições de jogar o Campeonato Paulista. Como disse o presidente da CBF na entrega dos melhores do campeonato, se algum treinador, se algum torcedor, se alguém tiver que reclamar, reclame com o presidente do seu clube. Porque foram eles quem assinaram com a TV e com as federações de que tem que ter campeonato. Então o presidente dos clubes tem culpa. Então eles devem acionar as federações, as confederações, quando isso é necessário. Estou aguardando para ver o que vai acontecer nesse caso específico do Corinthians. Muito bem. Vamos aguardar então mais informações durante essa tarde, claro, durante a nossa programação, a gente passa para você, a gente analisa. É um derby que corre um seríssimo risco de não acontecer, né? O Corinthians talvez tivesse que entrar com essa equipe sub-20, enfim. É melhor não ter desse jeito do que ter, né? E acho que o senhor atuou aí com relação ao que tinha que ser feito aos estaduais. Fala aí, Ivana, fecha o assunto aí. Em primeiro lugar, a saúde, que os colegas já colocaram aqui, inquestionável, não tem o que acrescentar. Segundo lugar, Palmeiras vai disputar a final da Copa do Brasil no domingo, já queria adiar esse jogo. Então, assim, o movimento da federação, independentemente da confirmação ou não desses casos, deveria ser de já adiar esse jogo, entendeu? Já adiar, porque pode dar um falso
positivo, depois quem garante que é um falso negativo, é sempre uma dúvida, não dá para se ter certeza. E o melhor é você adiar, deixar um tempo para ver se os jogadores testam de novo e para ter mais segurança para continuidade até do campeonato, sabe? Que já está sendo feito a fórceps entre uma temporada e outra, no meio de uma pandemia, no meio de mais uma onda, né? Muito grande de casos no estado, então... Prudência, gente. Prudência é a melhor alternativa nesse momento, já que não dá para cancelar, que seria o mundo ideal, né? Perfeito, Ivana. Eu queria falar de treinadores aqui, então vamos ficar atento aí durante a programação dos canais ESPN, hein? Atenção aí, porque a gente vai trazer essa notícia aí para você quando for confirmada mesmo, né? Quantos casos realmente. Vamos lá. Notícias do Sul dão conta que o Renato tá bem encaminhado ali para renovação com o Grêmio, que a coisa já tá certinha ali, né? Mas tem que, né? Papelzinho, né, Pascoalzinho? Pascoalzinho lá e... Bota o autógrafo ali, né, filho? Autógrafo. Bota o autógrafo. Sem autógrafo não tem. Sem autógrafo não tem. Isso aí já aconteceu de jogador se apresentar. Renato, inclusive. Apresenta, mas não vai. Inter. No São Paulo. Mostrou no São Paulo. No São Paulo. Ele não botou a camisa, hein? Não botou, ele não mas mostrou. Não botou a camisa. Mas ele mostrou. só pôs a camisa na frente, assim. Isso. Esse que vos fala estava lá naquele dia. Na sala do presidente do São Paulo. Ele mostrou a camisa assim, mas depois não voltou. Sumiu, né? Sumiu. Aí o Internacional tem o Ramírez. O Ramírez também falta dar, né? Ainda não assinou, né? Tá tudo muito encaminhado também, mas falta dar. O Cuca tá sendo, muito se fala lá em Belo Horizonte sobre o Cuca no Atlético Mineiro. Esse também não assinou. Também precisa chegar, precisa conversar e tudo. O único que realmente está assinado, fechou, já está comandando é o Ariel Roland no Santos. Renato ficando no Grêmio, Cuca chegando no Atlético, Ramírez no Inter, Roland no Santos. Quem se deu melhor, Sormani? De clube. Repete aí, Ariel no Santos, Cuca no Atlético, é isso? A Cuca não acertou. Ariel no Santos, Cuca no Atlético. Mas é o que tá se falando, é o que eu tô falando, não assinou ainda. Renato no Grêmio. Vai ter uma reuniãozinha lá. Vai ter um papo. Renato no Grêmio permanecendo e o Ramírez no Internacional. Qual clube se dá melhor aí nessa história? É difícil, né, William? A gente não sabe o que esses caras vão mostrar aqui no Brasil. O Ramírez no Inter e o Ariel no Santos. O Renato no Grêmio, a gente sabe o que ele pode fazer. O Grêmio tá sempre lá em cima. Tá entre os 5 primeiros, tá sempre ali. Não ganha como ele fala. Mas precisa dar um plus, né? É a Copa do Brasil agora. Precisa dar um plus, né, Sormani? Esse ano, a gente comentou ontem que esse ano não foi... Esse ano não. Essa última temporada foi a pior do Renato no Grêmio. Pode até ter um título. E a anterior não. Ele reclamou muito. Vai ter esse plus para renovar? Então, 19 ele passou em branco. Ele passou em branco também. E se não ganhar a Copa do Brasil domingo, ele passa em branco 20 também. Porque eu não considero o campeonato regional. Não considero. Então é difícil, né? Porque o Renato já conhece o Grêmio. O Cuca, o trabalho que ele fez no Santos, eu acompanhei de perto. Foi uma coisa extraordinária. Ele deve estar acertando com o Atlético nas próximas horas. Deve anunciar aí o Atlético, sem dúvida alguma. Mas, num primeiro momento assim, eu não sei. Por exemplo, o Internacional vai ter que mudar completamente o estilo. O feeling? Quem vai se dar melhor? Um feeling. Um feeling. Vai lá. Tua experiência jornalística. No feeling, quem vai se dar melhor? Feeling. Vai, Sormani! Eu tô cantando pra te explicar. Esse aí tá meio enferrujado, hein? Eu faço o feeling pra você. Vai, Sormani. Feeling. Isso é um grande mistério. Explica. Por que o teu feeling dá aqui o Ariel Roland? Por que esse feeling tá gritando pro Ariel Roland? Porque o Santos, volto a dizer, é um grande mistério. Não tem torcida atuante. Tem uma grande torcida. Tem aí 5, 6 milhões de torcedores. É um bom número. A torcida é ausente. Não é desprezado pela mídia.
Os dirigentes são péssimos, de péssima qualidade. Fica numa cidade que não é capital de nada, fica no litoral. É o único dos grandes que não tem uma sede em capital. E chega toda hora. Eu tô entrando em depressão aqui, hein? Chega. Tô ficando mal aqui. Nossa, tô ficando mal aqui já. William, vou te falar uma coisa. Eu vou trocar de time. É por isso que tá aqui a Portuguesa Santista, tá vendo só? É por isso que tem a Portuguesa Santista aqui. Abre aí, ó. Empatamos ontem no Clássico das Portuguesas, 2-2, ó lá. Tava ganhando 2-0, tomou um gol no finalzinho. A arbitragem a gente pode questionar também, hein? Pode dar um burubuçu essa arbitragem aí. Mas, ó, por isso tá aqui. Que o Santos é isso que o Sormani falou, Sormani. Vou voltar com... Tô depressivo, William, só pra tô afundando na cadeira. Eu vou mudar de time. Vou torcer pro Flamengo também, hein? Não, você torce, eu não. Torço pro Santos. William, veja o que aconteceu com o Santos no ano passado. Presidente deposto, salários atrasados, proibido de contratar pela FIFA. Se isso acontece no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Atlético, no Grêmio, no Inter, a torcida teria derrubado o patrimônio do time. O que aconteceu no Santos? Nada. A torcida, ela é a torcida da paz. Porque ela sabe que a qualquer momento o time vai ressurgir. Então, por isso mesmo, trabalhar no Santos é o melhor lugar dos times grandes para você trabalhar. Seja jogador ou seja treinador. Não tem extensão de saco de torcedor. O torcedor do Santos sabe exatamente o lugar dele. Não atrapalha. Porque o torcedor dos outros times grandes, eles são um porre. São chatos pra cacete. Atrapalham. Pressionam quando não tem que pressionar. No Santos não acontece nada. Nada. O que aconteceu com o Pérez? Nada. Meia dúzia de gato pingado na frente do apartamento dele ali no Pacaembu, com faixinha protestando contra ele. Se é o presidente do Corinthians que fez o que o Pérez fez, pelo amor de Deus, o cara tinha que sair do país. Tinha que sair do país. Então, o Santos é um lugar propício para você desenvolver trabalho. Porque você tem paz. Uma estrutura bem legal. Mais ou menos, né? Não tem o Gesualdo não teve, né? Como é que é? O Gesualdo não deu muito certo. O Gesualdo não deu muito certo. Não, mas isso não é prato pronto. Ele faz pra não é prato pronto. Ele que não vai depender da competência do treinador. Não foi por pressão que ele caiu também. Não foi. O que eu tô falando, pressão, né? O que eu tô falando também é o seguinte: o cara tem paz pra trabalhar maravilha e tal, mas se o cara não for bom, não fizer um bom trabalho, não vai dar certo. O Cuca, nesse ambiente aí que você falou, tinha gente no Twitter. Eu tô entendendo o que o senhor está falando, eu sei bem, eu conheço bem também. Mas assim, já tinha gente querendo, sabe, arrancar a cabeça do Cuca fora naquela eliminação pro Ceará na Copa do Brasil. Tinha muita gente que o Cuca não ia chegar na final da Libertadores. É pressão de rede social. Já tinha um barulho. E o Sormani ficou com o Roland, porque realmente... O Sormani pegou o Roland por exclusão, porque esse páreo é muito duro, de ruim mesmo. Porque geralmente quando você faz essa pergunta, muitas vezes a gente fica entre o bom e o melhor. Dessa vez, desses técnicos, eu também não saberia apontar não. Porque os dois estrangeiros são incógnitas. Tanto podem dar certo como não. O Cuca... Mas tá esquecendo do Crespo, hein? A gente está esquecendo do Crespo no São Paulo. Aí, é que o Crespo já estava, né? Aí é só essa leva que chegou agora. É que eu acho que também não ia melhorar muito a discussão, viu? Não iria. O Crespo só ia bagunçar mais esse negócio. Os dois estrangeiros são incógnitos. O Cuca depende... Pegar, ser legal. O Cuca depende sempre... mas o Cuca tinha um Palmeiras na mão que ele não fez andar na volta também, inclusive muito parecido, que ele tá voltando com essa coisa do Redentor, né, do cara de um outro momento. Eu tenho sempre um pé atrás com um técnico assim, técnico salvador. O Cuca depende sempre da cuca do Cuca, não adianta, como eu não tô dentro da cuca do Cuca, então não dá para saber. O Renato tá muito contestado nesse momento também. De tudo que a gente vê aí, o trabalho que a gente tem a amostragem é a do Renato. E eu acho que vai passar muito pelo resultado da Copa do Brasil. Porque se ele perde essa Copa do Brasil, aí sim que eu voto nulo nessa questão aí. Não tem. Ele vai pegar um o quê? Por exclusão?
não tem. Realmente eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Bom, mas o mundo queria o Ramírez, Depende muito de quem o Grêmio contratar. O Renato disse que chegou uma hora de contratar, então depende muito. O Sormani estava no celular ali, estava falando com alguém aí, não sei quem é, não sei se chegou alguma informação ali para ele. Exatamente. É a respeito do Cuca, hein? A respeito do Cuca. A mãe dele está muito doente. Cuca, a mãe dele está muito doente. Tá com Covid, o pulmão está bem comprometido. Vamos fazer aqui as nossas orações aí para que ela saia dessa. O Cuca é uma pessoa extraordinária. Eu não sei se ele vai acertar com o Atlético nessa situação, não, hein? Não sei. Acabei de receber essa informação agora de uma pessoa que me falou isso aí. Então, vamos aqui todos fazer uma corrente aí, não só para ela, mas para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros que estão em situação difícil. E ela é mais uma, não é? Entre esses brasileiros que, lamentavelmente, foram ignorados pelo governo federal. Lamentavelmente. Então, eu não sei se ele vai acertar com o Atlético, não. A informação que eu acabei de receber. Sim. Pascoalzito, 1 minutinho para você fechar aí, até um pouquinho menos, hein? Vamos lá. Não, só para dizer o seguinte, eu acho que o trabalho mais difícil de ser desenvolvido é o do treinador do São Paulo, do novo treinador do São Paulo. Primeiro que tem que dar modelo de jogo, tem que encontrar uma forma do São Paulo jogar, tem que fazer o São Paulo ser novamente São Paulo Futebol Clube, e essa foi a colocação do presidente do São Paulo para contratar o Crespo. Então eu acho que o trabalho mais difícil é o do Crespo no São Paulo. O mais fácil seria o do Renato, desde que o presidente do Grêmio contrate reforços. Lembra que o Renato disse há algumas semanas? Se quer time bom, vai ter que contratar. Então se ele ficou... reforços. Ele pediu reforços. Se quer time bom para disputar título, tem que... Não, eu também não concordo, o Sormani, mas é o que o Renato falou. Se quer time bom para disputar título nacional e internacional, precisa contratar. Vamos ver como é que o presidente do Grêmio vai resolver esse problema. Com o Renato parece ter resolvido. Precisa contratar os reforços agora. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Bate-Bola Debate. Acabou, infelizmente, a brincadeira. Obrigado, Pascoal, Sormani, Ivana, professor Celso Zelt. Um grande abraço para você que nos acompanhou, mas não vai embora não. Continua aí que vem o futebol no mundo, rapaz. Vem o Tseng, vem o Calçade, vem o Bira Leal. Quem mais? Tem o Rodrigo Bueno também. O time é bom demais. Continua com a gente.